Esse é um espaço de conversa real, sem palco, sem personagem, sem roteiro perfeito, a vida como ela é, só entre nós. E aí, Jé, que saudade, hein? Pois é, quanto tempo, né, sem Quanto gravar. tempo. Foi um perrengue para minha volta, fiquei um tempo fora. Chegou ontem à noite. Cheguei ontem à noite, perdi voo, mas deu tudo certo, estamos aqui para mais uma gravação. Recuperar o tempo perdido agora, enquanto Agora a você gente tá tem aqui, várias gravações, temos vários convidados. pra gente ir soltando no período que você estiver fora de novo, né? Estamos ansiosas, vai ser muito bom, né? E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. É a Gabi Ortiz, minha cunhada. É uma psicóloga maravilhosa e a gente está muito feliz de você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Obrigada. Gabi. É um prazer ter você aqui com nós. Obrigada, gente. Eu amei o convite. Eu tô muito animada. Ai, que Nós bom. também estamos super animadas, né, Tenho Jé? certeza que vai agregar muito para todo mundo que eu vi, porque ainda mais né, falando mais sobre maternidade, sobre criança, vai ser muito bom, tenho certeza. Inclusive para mim. Que bom, espero que seja muito legal. Eu tô morrendo de medo de ser uma convidada chata, depois que todo mundo fala que eu sou legal. Mas tô muito animada e mais uma vez agradeço pelo convite. Ai, é um prazer ter você aqui com a gente. Ô, Gabi, então começa contando pra gente um pouquinho da sua história. Por que você escolheu a psicologia? Tá, vamos lá. Essa parte a gente não tem muitas emoções, tá? Eu sempre fui uma adolescente que nunca quis ser nada. Pra falar que eu nunca tive um sonho de ser alguma coisa, quando eu era bem pequena, criança mesmo, eu queria ser cantora. Mas por falta de talento, a gente não seguiu nessa. Você não correu atrás desse sonho. Achei que não demandava, sabe assim, gastar energia com isso. E aí, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu fiz um teste vocacional, e aí, dentro das opções da psicologia, aí eu pesquisei um pouco, eu amava as específicas, que eu amava biologia, história. Conversei com a minha mãe, e aí eu resolvi tentar. Nossa, rezando pra dar certo, porque Deus me livre, ter que fazer 2 anos, depois ter que trocar de curso. E aí eu conversei com a minha mãe, ela super me apoiou. E aí eu comecei o curso e graças a Deus me encontrei. Que legal. E você não tem, assim, ninguém na família que é psicóloga, nada? Ninguém, nada. Na época, o único contato que eu tinha tido era com uma psicóloga, porque eu sou filha de pai separado, tive transtorno alimentar na adolescência, então eu fui pra terapia 2 vezes. E eu gostava, até a minha psicóloga era bem legal. E era o único contato que eu tinha, assim, sabe, com isso. Mas desde os 13 anos, eu ajudava muito na igreja. E eu sempre ficava com as crianças e com os adolescentes. Eu era, na época a gente falava monitor, anjo, que são as pessoas que acompanham ali, né? E eu gostava muito, a gente aconselhava, né? Que é diferente da psicologia, a gente não aconselha, né? Enfim. Mas dentro da igreja, desse trabalho que eu fazia, eu gostava muito de ouvir as pessoas, as Já partilhas. É uma vocação mesmo. E aí, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a psicologia, a princípio eu nem imaginava em clinicar. Eu gostava mais da parte jurídica e da parte hospitalar. Eu entrei. Que legal! Eu entrei na psicologia pensando em ir para uma dessas áreas. No período até da faculdade, eu fiz um curso de férias, um mini estágio assim, de férias lá no Pequeno Príncipe, em dezembro. Foi muito legal. E eu amava. Eu fui escolher a clínica mesmo no último ano da faculdade. Ah, mas só pra eu entender, como que funciona pra quem trabalha em um hospital? Você faz o que lá? Dentro da área hospitalar, a gente tem... É que assim, dentro de todas as áreas da psicologia tem as suas ramificações. Dentro da parte hospitalar, a gente faz os acompanhamentos com os pacientes que estão internados a longo em tratamento prazo. de câncer, lá essas coisas assim. No Pequeno Príncipe, por exemplo, a gente atendia as crianças que ficavam internadas. Ai, não e sabia acompanhava. Que tinha isso, que legal. E lá, inclusive, tem casas para os pais, porque tem gente do Brasil inteiro que fica meses lá. Uhum. E aí faz todo um trabalho de orientação com os pais também. É muito bonitinho Que o legal. trabalho. E se você tá, por exemplo, aqui em Maringá, eu fiz estágio no Hospital do Rim.
E aí acabava tendo algumas mortes, e aí a gente acompanha pra contar pra família, faz essa parte de acolhimento. Aham. Então tem vários, dentro dos hospitais, assim, tem várias ramificaçõezinhas que você vai assumindo, Nossa, sabe? acho que eu não ia ter estrutura pra isso. pesado, É, né? eu achava Pesado. muito legal, tá? Era uma coisa que eu Nossa, eu amava. Quando eu entrei, ou era hospital, ou era a parte jurídica, de Aham. acompanhar perícia, processo, sabe? De casos de violência. Uhum. Eu achava super legal também. Aí, no último ano da faculdade, nós temos que escolher 3 estágios, né? Na época, a clínica era obrigatória. Graças a Deus. Não, eu nem sei se eu tinha escolhido a clínica. Aham. E aí, eu fiz os estágios hospitalar, jurídica e clínica. Aí, eu me apaixonei na clínica. Ai, que Olha, no último legal. ano. E daí decidiu. Foi Por isso no que fala último que você ano. não pode tomar nenhuma decisão quando você tá Não. durante a faculdade, porque você vai conhecendo todas as áreas depois. Foi no último ano que eu lembro que quando a gente abriu a clínica ainda, a gente abriu em 3 amigas na época, né? E aí, quem teve a ideia foi a Tal, uma amiga minha, e ela foi falar dessa ideia, era setembro, assim, eu acho. E eu não tinha, assim, certeza absoluta ainda. E aí eu ficava, gente, será? E Daí aí, foi na a cara hora e que coragem. fechou o ano mesmo, assim, não, é a Vamos. clínica. E daí Que você já foi com a legal. cabeça de ir pro infantil, ou não? Então, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em clinicar, muito menos com criança e adolescente. Aham. Mas no último ano, a gente, nos estágios, né, você tem o seu supervisor. E aí, na parte da clínica, a minha supervisora chegou, porque a gente tem uma clínica na faculdade, a gente atende a população, né, aqui da cidade. Aham. E aí, a lista de espera é gigantesca. E ela É porque espalhou... não é um paciente que ele chega e ele vai embora. É um paciente que ele faz um acompanhamento, ele né? fica ali. E tem vários, porque assim, tá o 5º ano atendendo. Aí passa o ano, eles ficam esperando o outro 5º ano para dar continuidade no atendimento. Então tem os pacientes que continuam e novas vagas que abrem. Entendi. Então é uma lista muito grande. E aí ela chegou com as pastas assim em cima da mesa e aí ela falou assim: "Vamos escolher na sorte?" E aí a gente vamos. E aí eu puxei uma pasta, era uma criança. Ai, que legal. Que foi a primeira que você foi atendeu? a primeira, nossa, eu lembro até hoje. E aí, depois, no decorrer do ano, ela foi fazendo igual. E só vinha criança, adolescente, criança, adolescente, criança, Gente, adolescente. que No lindo. final que veio adulto. Eu adorei atender adulto também, mas aí eu já tava toda voltada pra área das crianças. Já tinha estudado um monte pra coisas de criança, já tinha pensado em cursos de criança, já tinha feito... Ai, que legal. já tava super imersa, assim, nesse mundo, sabe? Eu queria muito... Eu gosto de atender adulto. Até hoje eu atendo adulto. Aham. Mas eu fui naturalmente ali sendo envolvida, sabe? Pela parte Veio da... de bandeja Que pra legal. você, por Deus, né? Que e legal. aí eu decidi assim, não, vou atender criança e adolescente, sim. Adulto também. No começo, na verdade, você atende o que vem, né? Pra você ficar Aham. desesperada, né? O Mas começo foi difícil pra você? foi, eu acho que o começo, assim, é difícil pra todo mundo, né? De tudo, mas eu me considero, assim, muito sortuda, muito abençoada. Eu fui muito privilegiada porque no primeiro ano eu ainda não precisei arcar com alguns custos. A minha mãe ainda me ajudou muito nesse primeiro ano. Aham. Então, o dinheiro, assim, que eu recebia era totalmente pra mim investir na clínica. Uhum. E aí, depois do segundo ano, que a minha mãe falou assim, Tó, se vira, vai. Agora é viver- você e Deus. Aí é você e Deus e as suas contas. Mas ele já tava meio estabilizado Já, e tudo. Já já. tinha uma clientela. Já, e como eu abri a clínica, né, com mais 2 psis. E aí, quem procurava elas, e às vezes na psicologia você não pode atender qualquer pessoa, né? Por exemplo, se a Gé vem me pedir o atendimento para as meninas, eu não posso atender. E aí você encaminha para alguém. E aí a gente meio que se encaminhava uma para outra, sabe? Então chegava alguém Entendi. que eu não podia atender, eu encaminhava para elas. E aí E elas vice-versa. faziam o mesmo Aham. Que comigo. legal. E aí elas não atendiam crianças. Então chegava as crianças para elas encaminhavam para mim. Uhum. E na época também eu comecei a atender em Alto Paraná. E Alto Paraná tinha uma psicóloga. E a minha família é muito conhecida em Alto Paraná. Uhum. E aí, quando eu comecei a atender, eu lembro que minha mãe marcava paciente pra mim e falou assim: mãe, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí, nos 2 primeiros anos, eu atendi em Alto Paraná também. Hoje não mais. Não, daí eu Não graças deu a conta Deus, de ficar indo e vindo. eu fiquei muito bem aqui em Maringá. Começou a ter lista de espera para os dias que eu estava em Alto Paraná. Eu atendi um dia, na verdade, na semana lá. E tinha gente esperando sair vaga aqui. E aí, Não fazia mais sentido. não, porque eu tenho que pegar a estrada, desgaste Ah, de não, carro, daí não vale a desgaste de pena. energia mesmo, Uhum. cansaço, o risco de você pegar a rodovia toda semana. E o valor lá era bem menor do que aqui, o valor. E aí eu conversei com os meus pacientes de lá e quando eu encerrei um paciente
criança lá, ele teve alta. E eu só tinha adulto e adolescente. Daí eu passei todo mundo pra online. Ah, pra online. Aham, Hoje você tem ainda de lá? Tenho um de Alto Paraná ainda. Ai, que legal. Tenho um de Alto Paraná. Esse modo online que teve agora é maravilhoso. Né? Mas eu fiquei muito feliz porque até hoje tem pessoas de Alto Paraná que vêm toda semana pra passar comigo. Ai, que legal. Que legal. Que bem presencial. Né? Eu tenho paciente de Iguatemi, de Mandaguaçu. Tenho Ai, uns que pacientes que vêm legal. eu fico super, nossa, feliz. Lisonjeada, assim. né? Porque a pessoa vem de fora, poderia pegar alguém da cidade dela. Mas é legal Que às vezes isso. pega assim uma indicação assim, não, a pessoa falou pra ir com você e vem. Aí eu fico, nossa, muito feliz. Que Ô, legal. Gabi, e com esses anos aí atendendo as crianças, o que você mais te encanta assim no universo infantil? Ai, eles são muito legais, gente. As coisas, a forma com que eles vivem a vida, a forma com que eles falam. E eu acho que eles têm uma inteligência que a gente subestima. Então, a forma com que eles nos ensina mesmo, sabe? Às vezes a gente chega, tá montando, assim, 1000 hipóteses na cabeça, a cabeça fervilhando, aí chega o paciente, ele te fala uma frase, assim, que te desmonta. E, cara, é isso. Eu acho que é muito leve, é muito gostoso. É um dia atendendo, assim, crianças que você cansa, obviamente, fisicamente falando, mas é leve de alguma maneira, sabe? Não sei explicar, acho que a Carol vai entender, né? Porque lida com criança o dia inteiro. Demanda essa energia. Já também tem filho, né? Mas é um prazer cansaço. diferente, é gostoso. Eu não sei. Eles têm um. É que são muito verdadeiros, é muita inocência, assim, né? É muito genuíno. Eles estão ali muito presente com você, E sabe? eles, quando eles gostam, eles são muito amorosos Muito. também, né? Eles pegam, como fala, uma intimidade que você fica assim, com o coração na mão de acontecer alguma coisa com a criança ou tudo mais. Né? Não, a gente se preocupa muito com os pacientes, muito. E quando tem alta, assim, você fica super orgulhoso, ao mesmo tempo que o coração partido, sabe? que Daí não tem vai vários tá que lá choram. mais. Mas é muito gostoso, porque eu recebo, até hoje, vídeo, foto, sabe? Dos pacientes. Dos pais. Me Que mandando legal. áudio. Eu vi uma recentemente, até esse fim de semana no Neurogarden, dela correu, Tia Gabi! E veio me abraçar, me contar as coisas da vida dela. Quando eu contei que eu tava grávida no Instagram, teve umas 3 meninas, assim, que já tiveram alta, que me mandaram mensagem. Tia Gabi, não acredito que você vai ter uma filha. Porque várias que vezes elas bonitinho. falavam pra mim, nossa, sua filha vai ser muito sortuda, porque vai ter um Ai, monte que de legal. brincadeira, vai ter um monte de brinquedo. E aí elas me mandaram mensagem. Então, assim, é uma coisa que... Não sei explicar, gente. Claro que, assim, com adulto é uma delícia também. Mas com as crianças e adolescentes, você pega um vínculo diferente, assim. Eu acho que pra eles confiarem, de fato, em você, pra realmente ter essa relação importante, significativa, assim, pra eles se entregam muito, sabe? Eu acho muito gostoso. É muito gostoso estar muito com gostoso. eles. Ai, que legal. Eu até falo assim que eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu gosto também de atender adulto, mas criança tem um brilho diferente. E você, quando você tava na faculdade, você odiava, né? Comigo aconteceu uma coisa que quando eu tava na faculdade, que começou, na minha época, não teve uma clínica especialista só em criança. Hoje em dia eu acredito que tenha. Eu acho que sim. Mas na minha época não tinha, você atendia geral que chegava. E daí chegou uma criança que tinha uma história bem difícil e tudo, e a criança quase decepou a ponta do meu dedo. E eu fiquei traumatizada. Meu dedo sangrava, quase que eu perdi a unha, Eu tipo lembro que assim, você foi um caos. eu nunca na minha vida vou querer atender criança. Aí eu falei, Quando que virou a chave? então, daí eu falei, eu nunca vou atender criança. Nunca, nunca, nunca. Aí chegou no consultório, eu atendia só adulto, beleza. E nem cogitava a possibilidade, porque a hora que eu lembrava de criança me dava arrepio, que eu falava, nem pensar. Aí, uma amiga minha que corria comigo na época, a Aline, ela tinha as crianças dela pequenininha. Os filhos dela, 2 filhos. Ela falou, ai, amiga, eu queria muito que você atendesse. Aí eu falei, amiga, não vou atender. Aí ela, não, por favor, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, então traz. E aí as crianças, tipo assim, os 2 ali me conquistou muito amoroso. Então, eles são meus pacientes até hoje. Que Já estão legal. adolescentes, né? Vai achar que eu sou velha, né? Falando disso, já tá adolescente. Já tá Já tão adolescente. tudo casado com filho. Não, exagera. Aí já estão adolescentes. Mas, assim, deles, eu vi que eu me encantei um pouco. E daí teve Um pouco. um pouco. Começou a se mudar. Aí começou a vir ela começou a indicar outras pessoas. E daí começou a vir outra pessoa e outra. E daí eu falei assim, um conhecido meu pai falou, por que você não faz odontopediatria? Eu falei, quer saber, eu vou fazer. E eu sou apaixonada.
Gente, olha só. Mas mudou a chave, não foi uma coisa da E faculdade igual você tem você. muito jeito, você consegue ali cativar as crianças É. são apaixonadas em você, é muito Na legal. verdade, eu não sei, até na psicologia você pode explicar sobre isso, porque é um dom que eu não sabia que eu tinha. Nunca imaginei na minha cabeça que eu tinha um dom desse. E eu consigo dominar as crianças ali e as crianças deixarem eu fazer o que tem que fazer. É muito legal, Olha né? só, não, é muito A gente legal. descobriu um dom, assim, tardio, né? Porque... Mas foi legal. Foi em tempo ainda, É, nossa, foi em tempo. Mas é muito difícil você ter, ainda mais na época que a gente entra na faculdade, é tudo A gente é muito perdida, né? a gente é muito novo ainda. Aham. Então, pra gente ter certeza absoluta do que a gente quer, né, exige uma maturidade Você ali. entrou na faculdade com quantos anos? Com 17. Nossa, novíssima. É difícil até É difícil de decidir. pra escolher É. o curso, quanto mais a especialização depois, né? Então eu entrei com a cabeça e saí com outra, obviamente. Acho que todo Uhum. mundo, né, entra na faculdade, sai, enfim. Mas ai, gente, assim, nessa parte, mais uma vez, muito privilegiada por causa da minha mãe. Minha mãe me deu muita força, assim, filha, faz. Se você não gostar, a gente vê depois, Uhum. sabe? Assim, ela exigia uma faculdade. Não vai ficar sem fazer nada. Mas eu não tinha essa pressão de que, ó, você vai começar a fazer isso, você tem que fazer isso. O resto da Aham. vida. Se você quiser trocar, você pode trocar. A minha mãe, ela sempre. Eu trabalho assim, aquela, né? Trabalho infantil, não é? Mas desde os 12 anos eu tenho que ajudar na loja da minha mãe. Aham. Fazer ali alguma coisa. Se eu não fizesse, eu não podia sair, eu não podia ir pro treino, eu não podia ir pra feira com as minhas amigas. Era condicionado. Aham. Mas isso foi muito bom. Hoje eu tenho uma noção, assim, de Responsabilidade. de organização de- financeira. Hoje, sabe? hoje, olhando na situação que o nosso mundo está hoje, você acha que isso que a sua mãe fez é uma coisa válida pra hoje em dia? Muito, Porque muito. hoje, isso é uma coisa que se perdeu, né? Muito. As crianças hoje, elas não têm noção nenhuma de valor ali das coisas. Ainda Aham. mais porque um brinquedo quebra, você vai ali comprar outro. Não tem esse negócio de valorizar mesmo o valor daquilo, pra ter até cuidado. As Uhum. coisas hoje em dia também são pra justamente fazer Pra- com que você aham, consuma, são né? bem quebra- descartáveis, né? tudo muito rápido. Mas o cuidado que eu tenho hoje com questões financeiras, com contas, se eu não tivesse tido esse contato na empresa da minha mãe, obviamente, assim, gente, olha, com toda certeza absoluta, hoje eu não teria esse cuidado. Aham. Eu seria uma maluca, tá? Porque eu amo comprar. Então, assim, eu compraria e, sei lá, eu estaria endividada. Pra você ter uma noção, eu não tenho cartão de crédito. Eu uso do Alisson, tá? Meu marido. Sério? Não tenho, porque quando eu mudei pra cá, a minha mãe me deu um cartão de débito. Só você vai gastar, você tem esse valor na conta. E aí, mas assim, ela era muito tranquila. Tinha dinheiro pra pagar Uber, pra pagar terapia, pra pagar mercado, pra sair. Minha mãe me dava Porque toda você veio pra cá pra morar semana. sozinha. Eu morava com uma amiga minha. Aham. Então, assim, eu tinha o dinheiro pra passar a semana. E eu, por ter essa noção, eu tentava economizar um monte. Às vezes eu ia de a pé, andava 5 quilômetros assim, de a pé pra não pagar o Uber. Porque daí você podia gastar com outra coisa. Porque daí eu podia comprar uma roupa, alguma coisa assim, sabe? Pra mim. Aham. E aí eu tinha esse cartão. Então, assim, eu só podia gastar se eu tivesse o dinheiro. Aham. E aí eu comecei a guardar na poupança, que daí tinha. Aí quando eu queria comprar alguma coisa, daí eu falava com a minha mãe, daí às vezes minha mãe inteirava, sabe, pra Ai, pagar. que legal. Só que daí eu morria de medo de parcelar alguma coisa, sabe? Porque minha mãe sempre falou assim: olha, você compra se você tem dinheiro. Eu também tenho um pouco de receio disso, sabia? Quando eu trabalhava na loja, eu era muito responsável por pagamento das coisas. Eu mexia com banco, então assim, era todo dia muito boleto, muito imposto. Então assim, meu Deus, onde vai tirar o dinheiro hoje pra pagar esse negócio? E aí eu morria de medo de me endividar. E aí até hoje eu não fiz um cartão de crédito. Que agora eu uso do Alisson quando preciso, porque tem coisa que você precisa parcelar hoje em dia, né? Mas até hoje eu não fiz, não tenho assim no meu nome. Ai, Mas meu até Deus. as meninas, as minhas, eu vi que elas estavam também meio sem noção do dinheiro. Aham. Tipo assim, saía pra num lugar, quer comprar tudo, principalmente a Lívia, que ela é muito consumista, né? Tudo que ela vê, ela quer comprar. Aí eu falei assim, ó, vamos começar a fazer mesada. Foi no ano passado. E elas eram bem novinhas, assim. A Lívia tinha acho que 4 anos ainda e a Alice 6. Aí eu dei um valor baixo lá pra elas. Eu falei assim, ó, vocês não precisam comprar nada que é útil, né? Mas coisas supérfluas que vocês não precisam, daí vocês compram com o dinheirinho de vocês. Tipo aqueles Carmed, essas coisas que elas não podem ver. E aí, nossa, elas têm muita dó de gastar o dinheiro delas. Aí elas pensam 10 vezes antes. Mamãe, mas é isso Mamãe, o posso valor? comprar tal coisa? Eu falo, pode. Vocês têm dinheiro? Aí elas vão lá olhar. Ai, tá caro. Acho melhor não.
tudo Gente, isso. e é muito engraçado porque você sai com a Lívia. Aí a Lívia, eu preciso disso, tia. Eu preciso, assim, parece que ela realmente precisa daquilo. Eu preciso de um sapato novo. Aí Tipo ela, assim, não tem ela sapato, olha né, uma bolsa coitada? dela. Eu preciso dessa bolsa. Gente, jurar, a expressão da Lívia é muito engraçada. Aí você realmente acredita que ela precisa daquela bolsa. E eu sou, gente, eu sou muito consumista. É, assim, equilibrada, mas eu vejo uma bolsinha, a hora que eu tô com as meninas mesmo, eu acho que vocês precisam também. Então, Não, toda vez que as crianças saem com a Gabi, volta com 1000 Com presentes. 1000 presentes. é, gente, nem parece que eu tô psicóloga de criança. Ô, Eu só viro tia Ô, mesmo. tia, pelo amor de Deus. É, juro. Eu fui esses dias no shopping com a Anne, voltei com uma pantufa da Hello Kitty. É, eu comprei várias coisas pra ela. Aí eu ia comprar uma bota do Toy Story, da Melissa, sabe? Aham. Aí que o Alisson chegou na hora. Deu, amor, mas eu não fui na Melissa ainda. Ele, pra que você vai comprar de comprar um tênis pra Anne Porque ontem? ela precisa de uma Aí eu, bota mas do ela Toy precisa Story. da bota do Toy Story. Ele, não, ela não precisa. É, dele, amor, não, depois a gente compra. Mas a hora que eu tô com as meninas, aí se eu vejo uma coisa assim que daria pra ter as 3 iguais, assim, eu fico, nossa, vai ser muito legal. Elas Vamos comprar. precisam. Elas precisam. Gente, mas é porque coisa de criança parece que É ai, muito a gente fofo. quer comprar mais do que coisa pra gente. Canta, né? É, e quando eu era criança, eu tive uma infância muito boa também, mas teve uma fase ali da nossa vida que não foi muito boa. E aí, toda vez eu penso assim, nossa, eu quero que minha filha tenha tudo que eu tive vontade de ter. E aí eu tenho que ficar um pouco me segurando, sabe? Já até levei isso pra terapia, de às vezes eu projetar algumas necessidades nela, Aham. sabe? De... É porque a gente não quer que o nosso filho passe por É. nenhuma frustração, por nada, né? Mas Falando nisso de frustração, isso é uma coisa que a criança, ela tem que passar, né? Tem que passar. Até uma das coisas que eu acho que falta hoje em dia, que a gente, nós pais, precisamos ter muito cuidado com isso, é de nos preocupar em querer super proteger a criança. Porque a gente faz isso na maior boa intenção. Você não quer que seu filho se machuque, você não quer que seu filho sofra, você não quer que seu filho fique triste, você não quer que seu filho passe por um desafio, assim, muito difícil, né? Então a gente quer isentar ele da parte difícil, às vezes, da vida. E essa preocupação tem por um lado errado, porque a criança precisa passar, assim, por desafios, até para que ela aprenda a lidar com isso, para que seja um adulto funcional. E é muito melhor a gente destinar essa preocupação para saber acolher e orientar essa criança para quando o momento difícil chegar, do que querer isentar eles do momento difícil. A gente gasta energia com uma coisa que é impossível, porque você não tem como controlar que seu filho não passe por situações difíceis. Por exemplo, eu não controlo 100% onde a minha filha coloca a mão, se tá contaminada ou não, se ela vai ficar doente ou não. Mas eu controlo em dar a medicação na hora certa, em dar colinho na hora que ela precisa, de fazer a inalação mesmo ela não querendo. Então, é muito mais uma preocupação em saber cuidar quando precisa do que evitar que o cuidado seja necessário, entende? Entendi. Eu acho que na clínica, inclusive, acontece muito isso. Os pais super protegem demais e aí as crianças não têm autonomia nenhuma. As crianças não fazem nada sozinho, que elas teriam total potencialidade, capacidade de fazer. Eu acho que hoje em dia nós estamos... Negligenciando isso, né? eu acho que as crianças estão tendo uma autonomia mesmo muito baixa. As crianças elas não sabem resolver um conflito entre elas. Precisa intervir um adulto. Às vezes a gente não dá nem espaço para que elas se resolvam sozinhas, sabe? Então, assim, são crianças que estão com uma baixíssima tolerância à frustração mesmo. E eu acho isso bem preocupante. Isso carrega, né? Lá pra frente, É porque a gente cria adolescentes, né? E adultos irresponsáveis, que não sabem lidar com pressão, que não sabem lidar com obstáculos. Então, assim, de qualquer obstáculo que chega no trabalho, a pessoa já se esquiva, foge, sabe? E isso não consegue passar por aquilo mesmo. E a pessoa não se desenvolve, você não vai atingir um nível na sua carreira se você não passa por desafios, se você não aceita, inclusive, e vamos descobrir, não sei fazer, mas vambora, sabe? Se você não tem essa autonomia, essa autoconfiança, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai parar, né? Por um bloqueio mesmo seu. E isso começa na infância. E eu acho assim que também os adultos têm muita dificuldade de ver a criança frustrada, né? Ver a criança ali chorando e você fica sem saber o que fazer, daí você quer dar logo o que a criança quer pra ver se aquilo para, pra você conseguir ficar tranquilo de novo. Eu até tava vendo acho que ela é psicanalista, aquela que você mandou eu assistir, que eu acho que ela até fala assim, educar educa, mas não educar, não, como que é? Educar dá trabalho, mas não educar dá mais trabalho ainda. E daí eu acho muito interessante porque assim, às vezes até você fala não faz isso. Aí a criança começa a
fazer um escândalo ali querendo, você não consegue manter aquele não, você não consegue acolher. Olha, eu sei que você queria, mas não pode assim, você. Porque dá trabalho você fazer isso. Sim. É muito mais fácil falar, então vai, pega logo e E a vamos pra grande outra, né? maioria é assim que acontece, É, né? mas nós adultos, a gente não suporta o desconforto também. Então, assim, às vezes a gente tá cansado e a criança começa a chorar. Daí você quer ficar tranquilo. Acabar aquilo logo. E aí você vai e dá aquilo. O problema é que aquilo vai acontecer todos os dias. E aí você vai fazer com que seu filho se ajuste ganhando aquilo, fazendo X comportamento. Então, a longo prazo, é muito mais difícil você mudar isso do que você cuidar disso no primeiro momento que acontece. E também, hoje em dia, você tá no mercado, né? Daí seu filho começa a fazer uma birra, daí todo mundo fica te olhando. Daí você O fica... julgamento ali, você se sente horrível, uma péssima mãe. Aí, se você é muito bruta, uma pessoa vai lá e te julga. Não, se vai você julgar é de muito qualquer assim, fala, jeito. nossa, essa mãe não faz nada. É, eu tava no mercado até esses dias e a Anne, ela começou a fazer um escândalo, eu nem sei porquê, até hoje eu não sei o que aconteceu. Porque ela tava naqueles carrinhos, carrinho de mercado, que é um carrinho mesmo, sabe, de criança. Aham. E aí, tirava ela do carrinho, ela chorava. Colocava ela no carrinho, ela chorava. Sei lá, não sei. Acho que não sei se era sono, se ela tava cansada. E aí, gente, eu segurando ela aqui, ó. Berrando, berrando. Só, tipo, pegando a laranja e pra ir embora. E aí, eu vi uma supervisionando a minha. E ela não olhava pro lado. Não olhava pro lado. E aí, eu cheguei perto dela, deu oi. Aí ela... Ai, é você. Nossa, eu nem olhei, porque, né, é difícil a gente, com criança, nós que já entendemos, né, como as mães se sentem, a gente nem olha pra não ficar gerando frustração, constrangimento, né? Mas, assim, o mercado inteiro olhando. Inteiro. Aí eu até brinquei com ela depois, nossa, a gente que lida com criança que entende, né? Porque o mercado inteiro, assim, olhando pra... Julgando, né? assim, As pessoas são inteiro. complicadas. É que assim, eu sou zero preocupada, eu não tô nem aí. Nem aí, tipo, pode olhar. Eu também, sou Tá bem chorando? despreocupada com isso. Nossa, eu sou zero preocupada. Porque tipo tem gente que assim, se importa demais, né? E muito. você tem que tentar. Inclusive, até você vai, né, saber explicar muito melhor que eu, mas tem uma coisa que acho que é o córtex frontal, pré-frontal, não sei, que só se desenvolve, que é onde a parte que regula as emoções, né? Só se desenvolve ali por volta dos 20, 25 anos. Então, a criança não sabe se regular. E uma coisa que eu sempre fico tentando lembrar, porque não é fácil, você perde a paciência também, aquilo Perde. também te irrita, não irrita só os outros. Mas é tentar lembrar assim, como que eu vou regular a emoção dela se eu estiver desregulada? Então, você mantenha calma, tenta falar baixo, ajoelha, tipo, na altura dela, né? Sempre. E tenta conversar. E tem hora que não vai resolver, mesmo você fazendo tudo isso, né? E daí você deixa um tempinho pra ela chorar mesmo, porque. Né? Vai fazer o quê? Não tá O machucado? problema não é a criança chorar ali, é que a gente não sustenta ficar ouvindo a criança chorar. A gente não dá conta. Uhum. Mas o importante é você acolher. Então, uma coisa que eu sempre falo, a Anne vai crescer ouvindo não. Mas ela não vai crescer chorando sozinha. Então, filha, você ganhou um não vai ter mesmo. Pode chorar, mas eu tô aqui. A Eu hora sei que é difícil, eu sei que você É. queria, mas infelizmente. Filha, eu sei que você Isso aí queria, por mas limite, não né? pode. E pode te chorar, mas a hora que você melhorar, eu tô aqui. Aí eu fico do lado dela, né? Assim, filha, é difícil mesmo. Mas é não. Não é porque ela tá chorando que vai virar um sim. Uhum. Então, assim, ela vai crescer ouvindo muitos nãos. Mas ela não vai crescer lidando com isso sozinha. E essa questão do córtex, o que acontece? Muito injusto, inclusive. Mas nós nascemos com uma parte do cérebro já formada, que são a parte do cérebro dos nossos sistemas vitais. Então, para respirar, pra gente aprender funções vitais, a viver, né? Uhum. E o sistema límbico, ele nasce ali bonitinho funcionando. Então, o sistema límbico é o responsável pelas emoções. Então, a gente nasce com esse sistema, né, das emoções já acontecendo. Uhum. Só que o sistema que ajuda a regular isso, não. Que é onde fica, que essa parte, né, responsável é no córtex pré-frontal, que fica pronto de 20 a 25 anos ali, né? Nossa, demora demais. Demora demais. Então, a criança, ela expressa a emoção, só que de um jeito disfuncional, porque ela não sabe fazer isso de uma outra maneira. E aí, quando a gente tá falando de uma criança, quem precisa ensinar a regulação são os adultos. pais. Os adultos são o suporte necessário para regular, porque a criança não sabe fazer isso sozinha. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a fazer isso. Uhum. Dentro da clínica, a gente tem as caixinhas da autorregulação, que a gente explica que quando a gente sente uma emoção muito forte, uma tristeza, uma raiva,
a gente tem a caixinha que vai ajudar a gente a se autorregular. São coisas de fora que nos ajudam a ficar mais calmos. Dentro dessa caixinha vai vários itens relaxantes e vários cartões lembretes. E esses cartões, né, tem vários que envolvem falar com o adulto. De pedir ajuda para o pai, pedir ajuda para a mãe, para conversar com um adulto de confiança. Porque os adultos vão ser o suporte necessário para a criança se regular. Só que isso eu tô falando de crianças, assim, de 4, 5, 6 anos, que já compreende essas orientações, diferente de uma criança de 2 anos, por exemplo. Que aí, ela só sente ela só e sente. e Que aí a gente tem as famosas birras. Que não a criança não tá fazendo aquilo. Pra te provocar, pra te não desafiar. Não é uma manipulação, não é um desafio, né? Ela não tá, assim, querendo te desafiar, né? De uma maneira ruim ali, negativa. Mas é o jeito que ela sabe expressar o que ela tá sentindo. De uma maneira completamente disfuncional, porque ela tem 2 anos. Então, e hoje em dia, as pessoas fazem muitas coisas, você quer dar conta de muita coisa. Igual, você trabalha, aí você chega, você tem a sua filha ali, você tem que fazer comida, você tem que dar atenção pro seu esposo, você tem que fazer exercício e tal. Então, você chega morta de canseira em casa. Aí você pega uma criança que fica chorando e querendo muita atenção, e você só tá cansada, você só quer deitar 5 minutos e dar uma descansada. Então, por isso que ninguém falha de propósito, assim, né? Tipo assim, mas é que não é fácil mesmo, né? A gente tem que... Mas quando a gente entende, que a gente aprende um pouquinho, você sabe muito mais ali a teoria que você fez, faculdade, tudo. Mas quando você procura aprender um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Porque o conhecimento ali, você compreende um pouco a criança, né? Eu acho que você tem um nível de empatia a mais ali com a criança. Exatamente. Você entende que, assim, ela não tá fazendo isso porque ela quer. Até uma pergunta que eu tenho você acha que uma criança ela tem maldade naquilo que ela está fazendo? Por exemplo, eu percebo às vezes que tem algumas coisas que já aconteceram de crianças que parece que a criança está fazendo por maldade mesmo aquilo. Aquilo ali vem de casa, ou aquilo ali vem da criança, ou não é maldade? Não, pode ser que seja maldade. Pode ser que seja. É que depende muito. A gente precisa analisar o contexto, se tem algo em casa, né, ensinado, se é algo que vem ali dentro da família. Porque, infelizmente, tem famílias muito disfuncionais e a criança cresce aprendendo isso. E às vezes não, às vezes também pode ser algo da criança. A gente tem dentro da clínica um transtorno chamado TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí são crianças extremamente desafiadoras. Só que assim... Mas a criança nasce com isso? Ela vai desenvolvendo dependendo das situações que ela vai vivendo ao longo da vida. Só que a gente, né, os pais, eles não são responsáveis por isso, porque infelizmente a gente não controla tudo que os nossos filhos vão vivenciar na vida. Só que, ainda assim, os transtornos em geral, eles, tirando os transtornos do neurodesenvolvimento, que a criança nasce, né, com isso, por exemplo, o TDAH, o TEA, né, o autismo, os outros, eles vão... tem crianças que têm um fator de risco maior, menor, dependendo da história de vida também. Mas eles vão sendo desenvolvidos ao longo da vida, de acordo com as vivências que essa pessoa vai tendo. Então, o contexto vai influenciar muito, sim. Entendi. Então, nada vem do nada. A gente precisa entender o que tem no fundo, sabe? Eu já ouvi histórias, cenário. por exemplo, de pais lá no consultório que conta que aconteceu uma coisa na escola, que aquela criança fez, aí o pai e a mãe cita, aquela criança fez na maldade aquilo pra machucar meu filho, pra agredir meu filho, entendeu? Que já aconteceu lá no consultório dos pais contarem. Sim. E daí eu falo, meu Deus do céu, aí a gente fala que a criança é muito maldosa, né? Tipo assim... É que, por exemplo, pensa que uma criança que agrediu a outra lá na escola fez isso, só que quando você para pra pensar nesse comportamento e a gente vai entender ela dentro da casa dela, ela apanha todos os dias. Então, pra ela, o bater é um comportamento normal. Então, assim, fez uma coisa de errado, pegou um brinquedo meu, eu vou bater porque eu faço isso lá em casa, eu sofro isso em casa e faço também com os meus irmãos, é algo normalizado dentro de casa. Então, não é que ele faz na maldade, mas é algo que pra ele é normalizado. Só que daí, dentro do transtorno, né, o opositor desafiador, o transtorno de conduta, a gente tem bastante questões que envolvem valores morais, sabe? Como danificação de coisas públicas, maltrato de animais. Já é mais grave, mas é uma situação bem grave. E precisa preencher critérios diagnósticos, já é uma questão bem mais complexa. E é aqui que talvez a gente fale sobre comportamentos um pouco mais maldosos.
com essa questão moral mais envolvida, sabe? De saber que está fazendo algo ruim, proibido e que vai gerar um prejuízo para outra pessoa. E isso na infância tem como reverter. Até a gente vai tratando, né? A questão do TOD, se descobre ali na infância, a gente vai fazendo vários trabalhos com muita participação da família. A família, em todos. A família tem que estar empenhada nessa mudança, a família, né? ela é uma parte crucial do processo. Se a família não entra junto, o processo não vai. E aí tem casos que precisa de mais intervenções com a família e tem casos que precisa de menos. Esse é um caso que precisa de muita intervenção com a família. Sabe um exemplo? A Alice, ela não é uma criança agressiva, ela não é de brigar na escola, nada. Mas em casa, quando elas brigavam muito, ela com a irmã dela, e ela era sempre de bater. E daí, eu falava e não melhorava, sabe? Tipo assim, elas brigavam, ela batia, porque não era só brigar, né? Brigava, batia. E daí, eu ia na minha psicóloga também e conversava como que eu lido com isso, porque tem que corrigir, mas você não pode. Aí ela falava, é repetição, repetição, criança aprende na repetição, vai repetindo. E daí ela me deu uma ideia e a gente fez lá em casa, é assim, não é que melhorou 100%, mas uma coisa que Mas ajudou amenizou. muito. A gente pegou uma cartolina e fez um contrato. Aí eu não sei se eu te contei isso, que a gente fez, chamava Contrato do Amor. Aí a gente falava assim, que nessa casa não tem violência, o papai não bate na mamãe, a mamãe não bate nas crianças, a gente não bate no Fred, que é o cachorro. Ninguém bate em ninguém. Então, você não pode bater na Lívia. Porque nessa casa não tem nenhum tipo de violência, nenhum tipo. Então, você não pode. Aí, às vezes, quando ela batia de novo, e elas assinaram, a Lívia colocou o dedinho, a digital, e a Alice já sabia escrever o nominho dela. Aí, quando ela não conseguia, né, que acontecia de novo, eu falava, filha, você assinou o contrato. Você não pode mais fazer isso. E, tipo assim, hoje em dia que ela também vai crescendo, vai amadurecendo um pouquinho, legal, mas hoje em né? dia, assim, não estamos 100%, mas já melhorou demais. Mas é na repetição mesmo, né? Não, porque a não criança vai tem aprendendo, outro né? caminho, E no você vai exemplo, né? Exato. O exemplo é o crucial, tá? E ontem, inclusive, aconteceu uma coisa em casa que a Anne pegou meu óculos. Meu óculos quebrou recentemente. Aí eu tive que comprar outro às pressas, que encaixasse a minha lente. Ele até tava cortando meu nariz, eu nem sei o que eu vou fazer com aquele óculos. Mas aí ela pegou meu óculos ontem, tava secando o cabelo, tava sem óculos, e começou a apertar pra quebrar meu óculos. O novo. O novo. Não com o intuito de quebrar, ela não sabia que ia quebrar, mas ela começou a apertar o óculos. E aí, no que eu olhei, eu gritei assim, você tá doida? E peguei o óculos na mão dela. Aí ela ficou super brava comigo, gritou assim, ó, doida! Pra mim. Gente, ela gritou, assim, ardido. Aí na hora eu parei e falei assim, filha, desculpa, eu não tinha que ter te chamado de doida, a gente não pode chamar as pessoas de doida. Mas assim, eu tinha acabado de falar, ela só repetiu. Ela só repetiu. Tipo assim, às vezes é uma palavra que ela nem conhecia e ela acabou conhecendo Ela porque só você repetiu. falou. E aí na hora eu até falei pro Alisson, porque às vezes a gente brinca de chamar de doidinha, de alguma coisa assim, né? Eu disse, amor, parou. Não vai mais falar isso, porque ela repetiu, gritou comigo, assim, que eu era doida. Mas eu tinha acabado de falar. O que eu vou falar? Não tem o que contestar. Eu acabei de ensinar isso pra ela. E aí eu até tava falando pra minha avó hoje cedo isso. Assim, ai, você não sabe o que aconteceu. E aí... Aí você já se culpa, né? Não, é um exemplo clássico de exemplo. Eu acabei de fazer, ela repetiu. Mas é porque, assim, a gente tem não sei se é instinto, ou não sei se é o reflexo mesmo. Por exemplo, as crianças estão gritando. E você tá cansada daquela gritaria que você faz, para de gritar! Mas como você pede pra alguém parar de gritar gritando? Aí, tipo assim, a criança, o irmão bate no outro irmão. Aí você vai lá e bate nele pra corrigir. Tipo assim, você quer que ele não bate batendo. Entendeu? É muito Então, incoerente a hora que a gente para pra pensar nos nossos comportamentos. Não faz sentido mesmo. Só que na hora é muito difícil. Na hora é muito difícil, você tem que ficar em Mas si, hoje em dia, respirar. por exemplo, assim, você acha que funcionaria? Porque, por exemplo, na minha época tinha muito castigo. Eu tinha apanhar também, que eu apanhei um pouco. Eu também. Mas não muito, Nossa, mas gente, eu nunca apanhei um pouco. Apanhei muito pouco. Sério, mas eu apanhei um pouco, só que tinha castigo, né? Aham. E, por exemplo, o meu pai e minha mãe tinham muito limite. Um exemplo, na época da faculdade, a gente gosta de sair, nossa, às vezes que eu saí, acho que no quarto ano só, porque meu pai tinha limite, assim, demais, entendeu? Que ele segurava demais. E é complicado, né? Não, a questão da consequência, eu acho que O castigo em si tem, hoje em dia, você acha que resolve? Então, a questão assim,
É porque a gente precisa pensar em algo que faça sentido com o ato. Por exemplo, se uma criança tá na escola e bateu no amiguinho. Aí, beleza, passou isso, daí chega, a professora fala, daí você vai conversar com seu filho e deixa ele sem é, jogar o jogo que ele quer lá 2 dias. O que tem a ver a paçoca, assim? Nada. Não Porque resolve, você acha? não é que não resolve, mas o que ele aprendeu com isso? Que se ele faz isso, ele vai ficar sem alguma coisa. Só que ele não reparou o dano dele. Então, assim, ele tem que pedir desculpa pra esse amigo. Ele tem que entender que ninguém bate em ninguém. Como que ele se sentiria se alguém batesse nele? Então, tirar o jogo ou apanhar por isso não vai ter uma ligação tão direta com o ato. Agora, por exemplo, esse negócio de tirar jogo, né? De deixar sem jogar. Eu acho que faz muito sentido dependendo o que for. Se é algo em casa, algum comportamento em casa, sabe? Mas, principalmente nessa questão da escola, as crianças não pedem desculpa. A criança precisa pedir desculpa. Então, Isso faz a criança também ter humildade depois futuramente, né? Então, assim, fazer um cartãozinho de desculpa pra levar pro amiguinho no outro dia, comprar um chocolate, comprar uma florzinha, sabe? Se é uma menina, compra uma florzinha, explicar que não se faz isso. Então, a gente precisa ensinar a criança, sabe? Eu acho que dependendo do castigo, ela não vai ter um aprendizado com isso. Entendi. Ela vai entender que, se eu fizer isso, eu fico sem tal coisa. Mas ela não vai aprender o que ela deveria ter feito, como ela deveria ter agido. Então, Só vai deixar ela com raiva, né? Exato, eu acho que é Que esse raiva, ponto. não posso mais jogar o negócio lá que eu queria. Só que eu acho sim que precisa ter consequências. As crianças precisam entender que atos têm consequências, né? Eu não lembro, gente, de alguma vez que eu apanhei, tá? Até parei pra pensar aqui. Minha mãe era muito tranquila, meu pai nunca relou um dedo em mim. Só que eu tinha muita consequência. Se eu não, por exemplo, se eu não cumprisse o horário de voltar 8 horas da feira, na outra semana eu não ia. Então, tá vendo? Faz muito sentido. Porque assim, se eu não fizer, se eu não obedecer em relação a isso aqui, semana que vem eu fico sem isso aqui. Então, é relacionado, sabe? Tem uma com a coisa. psicóloga que eu sigo, que ela é Ivana. Não sei se você... eu sei quem gente, que é. eu adoro Ela é muito legal. E ela fala muito sobre a criação de filhos, assim, né? E ela tava falando esses dias sobre isso, que assim, eu já acatei muito. Falando exatamente isso, que você tem que dar a consequência de acordo com o que a criança fez. Então, tipo assim, risco a parede. Você vai ficar sem canetinha? Aí, tipo assim, brigou com o irmão. Filho, você não vai poder ficar perto do seu irmão, você não tá conseguindo ficar perto dele. Separa os dois. Isso eu tô fazendo sempre lá em casa, de separar as duas. Elas ficam doidas, porque elas querem ficar junto. Então, assim, a consequência tem que ter a ver com o ato que a criança acabou de fazer, pra ela entender, né? O que, senão, porque é uma porque coisa realmente, totalmente se sem for uma relação. coisa sem relação, só vai deixar a criança nervosa e com raiva. Ela não vai aprender como ela deveria ter agido. Sabe, a essência ali do negócio. Aham. Não vai fazer tanto sentido pra ela. E precisa fazer pra que ela aprenda com aquilo. Dá muito mais resultado se você, por exemplo, tira o jogo. Agora, eu mandei você sair do jogo ontem 6 horas. Você saiu 6h30, então hoje você não joga. Aí tem total ligação com o jogo. Mas se você faz um negócio assim, muito... E outra, aconteceu lá na escola de manhã, aí você ficou sabendo no outro dia, daí você deu a consequência daquilo que aconteceu, que a criança nem lembra mais. Ela nem lembra que ela fez aquilo. Ela nem sabe que machucou, que fez Ela alguma nem coisa. lembra. Nossa, mas hoje eu brinquei com o amigo, tava tudo bem. Por que eu tô recebendo um castigo do que eu fiz com ele? Porque hoje tá tudo bem. Porque eles se resolvem muito rápido também, né? E na prática, o que mais chega no consultório? Olha, atualmente tem muita ansiedade. TDAH tem chegado bastante. Eu acho que é os top. A ansiedade é a doença do século, né? Tem muita criança ansiosa. E supervisão também. Acho que os que mais tem chego é ansiedade, o TDAH e uma questão com autoestima também, bem significativa, de crianças tendo uma autoestima bem baixa. Isso por conta de casa, você acha? Eu acho que são vários fatores, mas uma delas é que hoje é muito levado em consideração aquilo que você tem, aquilo que você faz, se você é boa nisso, se você é boa naquilo. E quando as crianças não conseguem atender um padrão ali, colocado ou pela escola ou pelos pais, elas se sentem horríveis com isso, né? E aí elas acham que não são Boas o suficiente e acabam A cima vai lá no pé daí. se menosprezando muito. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer. Meu desenho, crianças assim que estão desenhando, e ai, tá horrível. E aí começa de novo. Ou usa borracha 1 milhão de vezes pra desenhar uma flor. Que tem um nível até de atingir ali a perfeição mesmo, sabe? Muito, muito significativo.
é uma coisa que chegou bastante também, assim, nos últimos tempos. Você percebe que a Alice e a Lily são ansiosas? A Alice, ela é muito perfeccionista, né? Então, essa questão do desenho mesmo é uma coisa que ela sofria muito. Tipo, se ela fizesse um desenho e daí não ficou do jeito que ela esperava, ela ficava totalmente desregulada. Ela demorava 40 minutos para ela Pra voltar ao aceitar. normal. Só que assim, ela fez o ano passado inteiro de terapia, e daí isso foi uma coisa que ela melhorou muito. Uhum. De, tipo assim, feito é melhor que perfeito, porque às vezes ela deixava de fazer a tarefa na escola, nem entregava, porque às vezes ela amassava, já aconteceu dela amassar a tarefa, daí não dava pra entregar, porque ela não ficou do jeito que ela queria. E daí agora ela já tá conseguindo ser bem mais tranquila. Aham. Porque ela se cobra muito. Eu acho que isso vai da personalidade, do temperamento da Vai. criança, né? Tem vários traços, assim, que é da pessoa É, também. Que a do pessoa... E eu temperamento. não acho que isso seja de todo mal. Porque É ela aprender a você- dosar. Aham, É, exatamente. por exemplo, essa característica dela vai fazer com que ela dê o melhor dela em tudo que ela fizer. Isso Aham. não é uma coisa ruim. Mas é aprender a entender que nem tudo você vai conseguir ficar dando 100%, nem tem necessidade disso. E aprender a dosar, sabe? Mas não é uma coisa ruim, é aprender a dosar as Aham. coisas, É, sabe? a Lívia, ela é mais tranquila, assim, ela leva as coisas mais na brincadeira, o jeitinho dela. Então, assim, ela é muito caprichosa também com as coisinhas dela, mas se não deu certo, Ela não é ela perfeccionista. consegue Tudo fazer bem, né? piada, assim, tipo, ai, tá tudo bem, né? Só um desenho, às vezes ela fala. Aham. Então, assim, ela lida mais fácil. A Lívia Só até é que- uma das coisas que eu acho. Ela foi no consultório. Não sei se foi começo do ano passado, que ela tirou aquele dentinho. Final do ano. No final do ano, ela é super corajosa, assim. Aí a gente tirou o dentinho dela Teve que durante. extrair, É, porque não ficou mole, tava nascendo tava a- nascendo eu outro, daí a lembro. gente tirou o dentinho dela. Aí eu anestesiei ela, as Mas lágrimas ela- dela ela chorou, ficou ela com ficou choro. forte e tal. E depois que terminou, aí deu um ataque nela de choro, né? Chorou, chorou, chorou muito. Aí eu cheguei, abracei ela, falei, você me perdoa? Aí eu tava vendo, eu tava selecionando umas fotos no meu celular, por isso que eu lembrei disso, porque tem uma foto lá, ela chorando. Eu falei, por favor, me perdoa, você não vai embora triste comigo, né? Eu fiz isso porque você precisava dela, não, eu perdoo. Ela é tão bonitinha. Não, aí lembra que ela falou? Ela falou assim, com as lagriminhas, mas pelo menos agora eu vou tomar sorvete de manhã, né? Porque eu falei pra ela, falei, agora Ela você é pode tomar muito sorvete. Eu falo, ela resiliente, vê né? o lado bom Ela das vê o coisas, lado eu bom, acho isso, muito. Ela é eu muito queria pegar, resiliente. que ela vê o lado bom em tudo. A Alice, ela já tende, a gente não pode rotular, né? Mas ela tende a ser mais pessimista, sabe? Então, ela é mais reclamona, as coisas, ela acha que até, você até me mandou que você achou legal, que a gente começou a fazer a segunda-feira lá em casa, não pode Aí eu achei reclamar. massa Eu isso. vi que eu até te falei do gente, livro lá, né? Foi por causa desse livro do Edmundo, E né? o Edmundo e o Resmungo. É um livrinho É um muito livrinho? legal. Que Ele legal. morava na Resmungolândia. Ai, que legal. todo Na mundo Resmungolândia, resmungando. Todo o tempo mundo todo. resmungava. Todo mundo resmungava. E daí eu falei assim, ó, toda segunda. Aí depois, mais pra frente, a gente quer aumentar pra 2 vezes na semana, mas por enquanto deixa. Mas você e o Anderson também não podem Ai, reclamar. mas é difícil, tá? Não reclamar nada o dia É, inteiro. Não, filho, eu não até, quando eu vi isso que você falou, eu tava lá nos Estados Unidos. Aí eu falei pro Rafael, a gente podia tentar fazer, né? Nós dois. 2 minutos depois, tô reclamando. 2 minutos depois, não aguento mais Eu não não vou- reclamar. Tô reclamando de não ter que É. reclamar. Então, porque tem dia, tem hora que você quer reclamar, você não quer nem. Tipo, eu não gosto de reclamar com o Anderson, porque ele é muito otimista também. Tudo ele arruma solução, me dá raiva. Porque às vezes eu só quero reclamar, eu não quero que ele venha com a solução do meu problema. Eu quero reclamar em paz. Você quer que ele fale assim, é verdade. É amor, isso que você tá falando verdade, é difícil a sua vida mesmo, você sofre, sabe? Mas não, ele fica tipo assim. Não, amor, a gente pode fazer isso, aquilo. Mas E então, daí mas as é crianças costume, tá né? lidando, tá É. conseguindo. Estão conseguindo. Só que assim, porque eu falo pra elas, falo, gente, é muito chato você ficar perto de uma pessoa que reclama o dia inteiro. É. Ninguém gosta. E daí, é costume, né? É. Você vê que tem pessoas que são acostumadas a reclamar. A pessoa reclama de tudo. De tudo. Tipo assim, tudo. Se tiver muito calor, ela vai reclamar que tá muito Ixi, calor. eu Se tiver muito conheço frio, ela várias vai reclamar. pessoas E desse daí, jeito. tudo. E é costume. Então, eu falei, não, a gente precisa melhorar, né? Às vezes a porque- pessoa não sabe nem o que falar, se não é. Não, e isso é uma não coisa sabe. muito legal pra ela fazer com as crianças, porque daí é uma coisa que ela vai levar isso, vai E ajuda carregar a gente e vai também. lembrar. E ajuda como a gente vocês tem que ser também. exemplo, a gente se força Aham. ali. Como que você vai reclamar se você tá falando pras crianças não reclamar, Sim. né? Nesse meio tempo que você tá fazendo isso, você reclamou alguma vez? Você deslizou? Eu não lembro. Mas até esses dias eu tinha que correr. Aí eu só peguei e falei assim, eu já tava pronta.
Eu falei, nossa, eu tô com muita preguiça de ir. Nossa, hoje eu não queria ir de jeito nenhum. Aí a Alice falou assim, você tá doente? Aí eu falei, não, tô ótima. E ela, mamãe, então você tem que ir, você não tá doente? Olha Daí eu falei, só. poxa vida, é verdade, eu vou Ouvindo então. Tá isso vendo? Por isso que eu Que amo as crianças. lapada. As Porque, crianças, né? elas são muito sinceras, né? A hora que elas aprendem uma coisa, elas levam aquilo lá mesmo, né? Ah, É vai você muito falar, você tá bom. doente? É, tipo assim, Um adulto querida, fala assim, vai. vai. Agora elas, é natural. É a Aham, realidade, encare. Que legal, né? exatamente. Ai, gente, é muito legal. Criança é demais. E qual que você acha que é o erro mais comum dos pais? Eu acho que é. Eu acho que é justamente isso, sabia? Esperar da criança algo que não faz, que o adulto não faz. Então, esperar, por exemplo, que a criança seja super calma, sendo que o contexto O ou ambiente. ele É um mesmo, ele é caos um lá na caos. casa. Então, muitos pais chegam assim, porque eu queria que ele só me ouvisse, que ele só me obedecesse, que ele fizesse isso, aquilo, como se fosse muito engessado, sabe? Uhum. Então, não compreende ali o funcionamento da criança, de que ela aprende por observação, por repetição, e que também tem as características dela, sabe? Por exemplo, já teve mães que queriam que os filhos fossem mais comunicativos, que não fossem tão tímidos, sabe? Porque eram mães muito comunicativas, mas o filho não era. Então, é entender e respeitar o tempo, as características pessoais, da própria personalidade, sabe? Da criança. Uhum. Não forçar algo que a criança não é. E não esperar que seja algo completamente também, né? Uma maçã fora do pé. Porque. E hoje em dia também uma das coisas que eu vejo bastante é os pais querem que as crianças sejam muito perfeitas, né? E não Sim. tem como, né? Como que você vai fazer? E tem vários relatos, assim. É claro, gente, os pais, eles falam várias coisas. Eu pergunto muito na clínica pros pais. E várias vezes eles vão me contextualizando as coisas, por isso que muitas falas são ditas. Mas tem muita comparação, às vezes. Porque o amiguinho faz isso. Porque o amiguinho faz aquilo. Porque o irmão faz isso. Porque o irmão é assim. Só que são pessoas completamente diferentes. E irmão, isso acontece muito. É. Irmãos são muito diferentes um do outro. É muito engraçado, é a mesma criação e tudo mais, mas Uhum. é ali que você vê que cada um tem suas características individuais, suas formas únicas de se expressarem no mesmo ambiente. E aí tem muita comparação, porque um faz de um jeito, o outro faz do outro. E aí, se tem um pior, sempre vai ter um melhor e vice-versa, né? E é difícil também não fazer comparação, né? Porque é o seu parâmetro, né? Por isso que eu falo. Uhum. Eles vão me contextualizando as coisas. E aí vai surgindo muito Por disso, exemplo, né? assim, um exemplo na clínica, você acha que eu dar uma criança está acontecendo determinada situação e eu dar um exemplo de que uma outra passou pela mesma situação e ela conseguiu, é uma coisa que eu devo fazer ou não? É que aí você pode fazer com que a criança se sinta. Inferiorizada. Ou ela se sinta ainda pior por não conseguir. Porque às vezes ela vai tentar, mas ela não vai conseguir. E aí ela se frustra muito por não Então, mas conseguir. na ideia assim que eu falo de eu tentar, tipo, se ela conseguiu, você também consegue. É, Tipo assim, incentivando. Incentivando, nesse intuito, não de comparação, mas de incentivo. De incentivo assim, Porque é olha. difícil também você fazer isso, de você incentivar falando de outra coisa. Mas você pode ir falando assim, olha, tem um monte de crianças que vêm aqui, muitas delas chegam com medo também, mas todas elas vão embora tranquilas depois, porque já tá sem dor, ou tá com o dentinho bonitinho, sabe? Coisa nesse sentido. Tenho certeza que você vai conseguir também, e incentivando, sabe? Agora, por exemplo, se tá lá a Lívia e a Alice, daí, ó, a Lívia ficou quietinha, você não? Não pode. Aí já entra num, assim, putz, minha irmã foi, eu não. Aí já aumenta até uma né? raiva da irmã, porque a irmã uma conseguiu, das né? coisas, por exemplo, que a Liv e que a Alice lá no consultório, que eu também acabei, por conta da Alice e da Lívia, eu mudei um pouco, eu tento mudar isso um pouco no consultório. Que ambas, a Alice, ela tem um pouco mais de medo e a Lívia, ela é um pouco mais corajosa, que eu falo? Não, Ela é tem mais resistência ela à dor. é- Eu acho ela Ela topa, aí você fala que você vai fazer É. tal coisa, a Alice, ela já fica mais ela retraída. aguenta, né? E tem muitas crianças, irmãos lá no consultório que é da mesma maneira, né? Porque, igual você falou, não são Aham. iguais, né? E ambas entrarem sozinha. Porque quando a Jéssica vai com as duas, elas querem entrar todo mundo junto.
E daí, quando agora daí a gente conversou, e então a Jéssica vai cada vez com uma. Uma porque daí a Jéssica dá mais atenção pra aquela que tá Sim. naquele momento. E outra porque daí ambas não ficam se comparando e se olhando. Por exemplo, esse dia, teve uma vez que eu fiz eu não sei qual procedimento na Alice, e a Lívia ficou lá na frente. Ela não entrou, ela entrou depois só, eu não lembro qual que foi. Não, eu não tô mais levando elas E juntas, levando mas por juntas. conta da Alice. Porque a Melhorou Lívia demais. melhorou muito. Foi uma coisa assim, porque a Lívia, realmente, como ela tem esse jeito dela, e daí a Alice, eu acho que ela se sentia Inferiorizada. retraída, inferiorizada. Tipo assim, minha irmã é mais nova, consegue, às vezes, né? Escuta isso também. Então eu peguei e falei assim: não, eu não vou mais levar. Horário da Lívia, horário da Lívia, horário da Alice, horário da Alice. E daí é ela sozinha ali. Se ela for um pouco, conseguir mais fácil ou der mais trabalho, é ela com ela mesmo, Sim. né? E isso foi uma coisa que Melhorou muito. muito. Isso é uma das coisas que, por exemplo, lá no consultório, pra mim, é uma super vantagem, no sentido da criança ficar melhor mesmo. Aham. Só que a grande maioria dos pais, eles não querem, porque eles querem levar os dois juntos. Mas é porque é mais fácil, Pra É né? mais otimizar o fácil pra otimizar o tempo. tempo e É. tudo. Aí acaba que, às vezes, o procedimento que eu vou fazer não fica do esperado, e a criança também, porque eu pedi uma coisa e os pais não... Eu imagino que eu sei que Eu é acho que correria, depende, né? né? Quando Mas é se for difícil. um caso que tá dando problema, que tá dando trabalho, vale a pena. É, Às vezes pode ter irmãozinhos lá que não dá esse tipo de trabalho, né? Não sei. mas eu Mas tenho A uma- grande a maioria. grande maioria. Para as minhas foi Foi uma muito virada bom, de chave, uma virada assim, de né? chave. Para pais que conseguem ter esse momento, porque eu acho que é muito legal, inclusive, já otimizar esse tempo para outras coisas. Sabe aquele momento assim, filho único? Aham. Ter esse olhar individual, ter esse cuidado individual, eu acho que não é nem só uma diferença que pode ter durante a consulta, mas até um momento que vai ser diferente para a criança de maneira Uhum. geral. De ter esse momento único, sabe, com o pai, com a mãe. Então é legal por vários Vários fatores. Aham. vários aspectos, assim. Mas se é um caso que tá em um nível, né, que não tá conseguindo até ter o tratamento ali feito de uma maneira adequada, eu acho que vale muito sentar com os pais e explicar mesmo, sabe? Uhum. O porquê, que seria interessante. Porque a gente precisa pensar no acima de tudo, bem da criança. A gente, não que a gente vai se adaptar 100% à rotina da criança, porque existe a realidade, né? A gente Aham. precisa viver a vida de acordo com o que é possível. Mas tem vários casos que é possível flexibilizar, né? É. Ô, Gabi, e depois que você virou mãe, aí você acha que mudou alguma coisa no seu modo de pensar, no atendimento ali, enfim, você acha que... Mudou. Depois que a Anne nasceu, minha vida inteira mudou, né? Completamente. Assim, um grande clichê, mas é verdade. E... Isso que todo mundo fala, que É. quando nasce um filho, nasce uma mãe, é verdade? Gente, é verdade. É verdade. E, sei lá, é uma mudança bizarra. Você vai ver. Uhum. E na parte profissional, tivemos grandes impactos. E rápidos. Teve um dia que, quando a Anne tinha 20 dias de vida, a gente descobriu que ela ia precisar passar por uma cirurgia. E aí, eu falei com a pediatra dela e falou assim: olha, me indica o melhor profissional pra fazer isso, né? Da cirurgia. Era relativamente simples, mas é uma cirurgia pra um bebê de 20 dias. E eu recém-mãe, né? Desesperada. E aí, ela me indicou, nós fomos no profissional, a gente fez os exames que ele pediu e com uma semana a cirurgia tava marcada. Aí eu cheguei Coração lá fica. no dia do hospital, né? Ajeitei ela, me paramentei também, porque eu ia ficar depois junto com ela na observação. E aí, enquanto a cirurgia ia estar acontecendo, eu fiquei Ai, até me emociono de lembrar disso. Eu fiquei uns 50 minutos, uma hora assim, sozinha. Gente, nesse tempo passa assim, umas milhão de coisas coisas na absurdas cabeça. na cabeça. E aí, na hora, eu falei assim, gente, será? Porque assim, eu vi esse médico uma vez, eu conheci ele semana passada. Como que eu tô deixando a minha Tô filha? confiando ali, Tô confiando o bem mais precioso da minha vida na mão de uma pessoa que eu vi uma vez na vida. Ele vai ficar lá com ela uma hora. E aí, assim, se acontecer alguma coisa. Aí na hora, eu falei assim, gente, os pais fazem a mesma coisa comigo. Os pais me veem uma semana antes. Eu converso com eles uma vez. Eles confiam no meu Eles trabalho. confiam em mim, por uma indicação, geralmente, inclusive. E aí, na semana seguinte, eu fico 50 minutos, uma hora com o filho deles, sozinha, na sala. E aí, na hora, é óbvio, eu sempre fui uma profissional responsável, né, confiável, mas eu não tinha dimensão disso. Eu tive nesse dia. Você falando isso, eu também não tenho essa dimensão. Acho que depois que você vira mãe, que você tem essa noção, né? Mas Nesse dia eu tive a dimensão, assim, e um respeito muito grande pela confiança, sabe? E uma dimensão da responsabilidade minha
Eu sempre fui uma profissional responsável, mas eu não tinha dimensão da responsabilidade que eu tinha. Peso ali, né? O Peso peso é disso. maior daí. Eu tô com o bem mais precioso deles. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é uma confiança muito grande que eles colocam. Então, assim, depois desse dia virou, assim, uma chave. A forma com que eu falo, a forma com que eu... Não é que meu trabalho ali prático mudou, mas eu não sei, de enxergar com muito mais responsabilidade e ter esse respeito muito maior ali pela confiança dos pais que eu não tinha antes. Nossa, que legal. Isso foi... Ó, Nossa, estamos tendo aprendizados aqui hoje, gente. Até hoje. E Disso. você acha que você se cobra mais do que... Porque você sabe muito, você dá muito... não é conselho, né? Muita orientação, É muita né? orientação. E você acha que pra você isso tem um peso maior? No começo, sim. Hoje, não. No começo foi horrível. Horrível. Nos primeiros 15 dias da Anne, foi horrível. Aquela parte ali do baby blues mesmo que a gente tem, né? Foi horrível. Eu me sentia horrível em tudo. Você ficou meio Todos os depressiva? dias. Nesses primeiros 15 dias, você fica, porque tem uma mudança muito abrupta de hormônio, né? Aham. Então tem algo esperado. Se passa desse tempo, até é algo importante a ser avaliado, porque a gente tem a depressão pós-parto, que é gravíssima. Mas o meu durou esses 15 dias exatos ali do baby blues, que é esperado. Nesse tempo, eu me sentia uma farsa, porque assim, eu fiz pós em desenvolvimento infantil, eu sei assim que, pro bebê você precisa dessa rotina, fazendo isso tal hora é melhor, que o bebê precisa dessa janela de sono. A minha filha não funcionava nada. No começo era simplesmente mantê-la viva. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir cuidar dela. E na primeira semana, inclusive, eu pedi pra minha mãe levar ela embora. Eu falei assim, mãe, não vou cuidar dela. Eu não sei, pode levar ela embora. Leve ela embora, pelo amor de Deus, não deixa ela aqui. Eu fiquei em pânico, assim, eu queria... Isso porque sua mãe tava junto com você, tava te ajudando. Ela ficava de fim de semana comigo e no meio de semana eu tinha ajuda em casa e tinha minha avó comigo, que é minha avó super nova. Aham. Minha avó que me criou ali, inclusive. E aí minha avó ficou comigo, minha avó que tá com a Ana, inclusive, nesse momento. Aham. A minha avó ficou comigo o primeiro mês inteiro, mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir cuidar dela. E nessa época eu pensava em até largar a psicologia. Eu falei assim, gente, eu sou uma farsa, não sei nada. Tudo que eu fiz, falei até hoje foi mentira, porque eu não sei fazer isso aqui na prática. E então, assim, pode esquecer. O que eu vou fazer da minha vida, não sei. Porque eu não vou conseguir. Sempre é mais difícil, né? Sempre, eu não vou conseguir continuar na psicologia, não vou conseguir cuidar da minha filha, não vou conseguir fazer nada. E eu pedi pra minha mãe levar a Ana embora. Nossa, lembro desse dia, eu chorava muito. Era de noite, era no dia do meu aniversário, inclusive, porque a Anne nasceu dia 6, eu faço aniversário dia 16. Lembro até hoje, foi na primeira semana ali que ela tava em casa. Aí minha mãe foi lá e eu só sabia chorar. Falei assim, mãe, por favor, leve ela embora, por favor, da minha filha. Minha mãe falava, filha, vai dar certo, calma, você vai saber cuidar. Eu falei assim, eu não vou, mãe, não vou saber cuidar, pelo amor de Deus, leve ela embora, eu fico aqui. Ou fica aqui, tipo, aí ela ia ficar no fim de semana, né? Daí no dia que ela foi embora, eu, por favor, leva ela embora, leva ela daqui, eu não vou conseguir cuidar dela. Era um desespero muito grande. Mas assim, passou depois Isso porque de na 15 época ainda dias. você não sofreu com a amamentação, né? Que você tinha falado. Não, foi tudo perfeito. E assim, eu tive um pré-natal perfeito, com as profissionais perfeitas. Eu escolhi as profissionais a dedo, fui acompanhada no parto. Eu tive toda a orientação de amamentação. A minha fisio tava lá. É fisioterapeuta que fala agora? Esqueci, gente. A enfermeira obstetra. Ela tava lá me ajudando na primeira amamentação. Ela foi em casa depois pra ver se tava tudo certo, mandava vídeo. Eu fui super instruída. Mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir cuidar dela. O dia que a gente foi embora do hospital foi um dos piores dias da minha vida. Mas é aterrorizante. De sensação. Isso, ir embora do hospital é uma coisa terrível. Eu sofri com a amamentação. E com a Alice, que foi a primeira, eu me apeguei muito com uma enfermeira do hospital. E eu só dava mamar com ela junto, porque ela me ajudava a colocar a Alice no peito. E eu lembro que quando eu tive alta, eu queria levar ela embora comigo. Eu não vou conseguir dar mamar sem ela lá comigo. Meu Deus, como que é difícil ir embora do hospital. Você fala assim, meu Deus, muito agora difícil ir embora do hospital. agora não sei. Desespero. Porque ali no hospital, você tem um apoio, equipe, uma né? equipe. Qualquer coisa que acontecer, tem gente lá, tem gente olhando o bebê toda hora e tal. Aí você vai embora, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir manter essa criança viva? É muito difícil. A Anne, eu lembro que só tinha a Anne quando ela nasceu no hospital de bebê. E aí, qualquer chorinho, alguém chegava no quarto. Tá tudo bem?
E aí, ai, não sei. E aí já me ajudava ali É difícil, porque também. você também não entende nada, você tá É. num mundo novo, né? Complicado. No primeiro dia, inclusive, ai, não acredito que eu vou contar isso. No primeiro dia que a Anne nasceu ali, né? Ela nasceu numa terça-feira. Aí eu tive anestesia, porque a gente foi um parto, assim, uma loucura, meu parto. Mas foi cesárea, no fim das contas. E aí me deram anestesia. Como foi muito rápido, a anestesia subiu até aqui, assim, não conseguia mexer o corpo, sabe? E aí depois eu fui pro quarto, daí fui voltando e me deram ela no colo. Aí de madrugada, porque você entra num limbo, assim, sei lá. E aí eu não dormi naquela madrugada, só que eu dei uma cochilada com a Anne no colo. E a Anne escorregou. Caiu? Caiu no chão. Quase caiu no chão. Sorte que o Alisson tava do lado dele. Amor, ele, não sei porque se ele tava acordado ou acordou no susto, não sei, gente. Se foi Deus que acordou a gente, sei lá. Deus. E aí, na hora de amor, daí ela chegou assim, eu tava aqui, daí ela caiu do meu lado na maca, assim, né? Sorte que tinha No hospital mesmo. No hospital, no Aham. primeiro dia dela ali. Aí ele já começou, assim, pronto. Já era, eu não vou Não somos cuidar capazes de... da minha filha, não vou. Aí Não baixou vou. a autoestima Aí um monte, eu não queria ir tudo. embora do hospital de jeito nenhum. Falei assim, gente, eu não vou conseguir cuidar dela. Aí nos 2 primeiros dias dela em casa, eu não dormi. Nem um minuto. Nem um minuto. Porque você ficou apavorada com aquela Apavorada. situação. Eu só ficava vendo ela. Dormir, com medo dela morrer a qualquer momento. Os primeiros dias você vive num metaverso, né? É muito louco. Tipo assim, é bem louco mesmo. Você é hormônio, é horário que você não dorme, então você fica, Eu parece que acho você tá que isso vivendo da fora do privação de corpo. sono que deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque... E essa questão de ter o conhecimento, aí na hora eu já pensei assim, ela vai ficar traumatizada, porque ela quase caiu, daí ela vai ser insegura, e aí eu já comecei a fazer um link na minha vida, assim, que eu, gente, ela vai ser louca. Mas é que isso Não é assim que também tem a ver acontece. com culpa, eu acho, É né? muito. Porque eu até tava pesquisando antes de vir pra cá, que eu achei assim, eu sabia que era bastante, mas eu achei bizarro, que teve alguns estudos que mostraram que mais de 90% das mães sentem culpa. Daí eu falei, gente, que coisa louca esse negócio da culpa, né? Porque eu acho que não tem como você Mas sair por que ileso. sente tanta culpa? Tipo assim, eu sou leiga nessa situação, então por isso que eu tô perguntando as minhas dúvidas. Eu acho que é uma autocobrança Porque sente culpa de tudo, Você é pelo jeito. responsável por uma inteiramente vida. por aquela vida. Aquela vida tá nas suas mãos. É, Tudo que der errado, se a criança tosse, você fala, meu Deus, eu não devia ter saído no vento com ela, a culpa é minha. Se ela cai, meu Deus, eu não tava lá. Se ela... Qualquer coisa, né? Enfim. isso é uma coisa natural. Uhum. Fora as pessoas daí que vão chegar assim, nossa, mas por que ela tá descalça? Vai pegar um resfriado. Aí você já sente Nossa. culpa disso. Não, nessas horas dá vontade de dar um soco, na verdade, na pessoa, né? Daí depois você se sente culpado. Aí, nossa, mas eu fiquei doente recentemente. E aí eu tava numa consulta, né, com o médico. E aí ele foi me dar um remédio. Daí eu falei assim, olha, mas eu tô amamentando dele. Mas quantos anos sua filha tem? Aí ela tem 1 ano e 7 meses. Nossa, mas por que você tá amamentando ainda? O médico? Sendo que a OMS Até indica até até os os dois- 2 é, anos. até os 2 Aí um anos. médico te fala isso. Aí na hora eu falei assim, bom, o senhor sabe que é indicado até os 2 anos, né? Então, falei assim, então você pode me dar uma outra medicação, ou então não precisa me prescrever nada, eu posso ir em outro profissional. Não, eu sou bocuda. Eu já briguei com a enfermeira por causa da Anne, uma enfermeira que fiz trocar toda a equipe de enfermagem num dia que a Anne precisou ser internada, pra tomar soro ali. Eu sou É doida, porque tá? tem gente que é agressiva demais, né? Ou não tem noção. sei lá, Não, o que aí ela acontece. pegou e falou assim pra mim, porque ela tava com a agulha dentro do bracinho da Anne, um mini braço, tentando achar uma veia, tipo, mexendo, cutucando. Daí eu falei assim, se você não encontrou, você tira põe e de procura novo. de novo. E aí ela, olha, mãe, assim não vai dar. Aí eu falei, não mesmo, você pode sair daqui, porque você não rela mais a minha filha. Aí eu fiz o segurança, chamar o Alisson lá fora, porque era na Unimed. Na Unimed você pode entrar um pai, né, ou uma mãe. Aham. Aí eu fui lá, fiz o segurança chamar o Alisson, falou assim, ninguém rela na minha filha enquanto o pai dela não chegar pra gente tá aqui junto pra ajudar. Aí um enfermeiro, homem, tá? Ainda um homem, chegou e falou assim, deixa ele ficar junto com a mãe, a hora que essa criança tiver com a veinha achada, aí o pai Aí volta. volta. E daí veio outra enfermeira. Aí veio outra equipe. Na verdade, quem furou, no fim das contas, a Anne foi esse enfermeiro, que falou, olha, o pai pode ficar e depois a gente se E daí ele resolve. conseguiu. Inclusive, obrigada, enfermeiro. Espero que falar isso aqui não dê problema de uma forma. Mas eu sou eu sou uma pessoa muito zen, tá? Mas tem coisa assim que
É que mexeu Falou com o da filho, né? Anne. Já Filho, era. gente, já Acho que era. é em Já geral era. isso, Você né? vira Já uma era. leoa mesmo. É, você vira um negócio. É bizarro, né? Eu tô morrendo de sede Eu também. Não, também. então, eu até queria fazer uma pausa, já que a gente vai beber água, pra falar que Ai, você. meu Deus. É que é muito Abriu. gás. Isso, Muito a gás. prova é que Vira- tem gás. É Sem muito gás. Inclusive, quem ama água com gás sempre fala que sente muita diferença, que a Safira, ela é muito gás. Enfim, vocês sabem que tem um aplicativo para pedir que eles entregam, acho que no mesmo dia ou um dia depois, são para quem, às vezes, igual você lá na clínica, quem tem Aham. consultório. Eu fico em casa, eu sempre peço. E a gente tem um cupom de desconto com 20% para Você quem estiver conseguiu? assistindo, só entre nós, o nosso cupom no aplicativo da Safira. A gente podia deixar o QR Code, né? Aham. Aqui na tela. E daí, quem quiser entrar lá com o nosso cupom, vai ter 20% para pedir no aplicativo. No aplicativo. Ai, Eu gente, fiquei- aproveitem. Eu fiquei sabendo do aplicativo em um evento que teve, que tava tendo água saborizada. Daí era água com gás, Aham. com melancia. Ai, É muito Ficou uma gostoso. delícia, uma delícia. Água com gás com melancia e com morango e limão. Tinha Nossa, que várias delícia. opções. Ah, abacaxi de hortelã também tinha. Acabei de lembrar. Tomei várias de abacaxi de hortelã. Ai, que Tá bem legal. gostoso também. Esse cupom de desconto, ele tem validade? Eu acho que vai ficar um mês depois Um que mês? for lançado o podcast. Então aproveitem, gente. Aproveitem. Mas enfim, voltando, falando que a gente estava falando da culpa também, né? Sim, sim. Olha que aconteceu uma coisa com a gente no ano passado que me deixou muito pensativa, falando questão de que ninguém passa ileso da culpa e não importa a idade que o seu filho tem, né? Não é só quando você tem filho pequeno. Enfim, vamos, para vocês entenderem. Eu fui uma criança que chupei dedo desde que eu nasci. E foi muito difícil, porque a minha mãe fazia de tudo pra eu parar. Ela passava esmalte, aqueles esmalte amargo, enfaixava complicado. meu dedo. Quando eu era criança, colocava luva, eu chupava com luva mesmo. Me deu quase uma gastrite por conta que eu chupava o esmalte amargo. Eu não conseguia Gente. parar. E daí, eu só fui conseguir, e assim, coloquei um tipo de aparelho lá. Enfim, nada fez eu parar de chupar dedo. Eu fui parar depois de adulta já. Sério. E daí, quando eu tive a Alice, ela nasceu chupando dedos. Eu chupava o dedão, ela nasceu chupando 2 dedos. E aí, eu sempre tive, assim, muita empatia com ela, porque eu sabia o tanto que era difícil, né? Sim. E conforme ela foi crescendo, foi aumentando, ela começou a chupar cada vez mais. Eu achava que ia diminuir, né? Só que começou a aumentar cada vez mais, até começar a atrapalhar a parte social dela mesmo. Às vezes ela tava no parquinho, no cantinho, chupando o dedo. Às vezes, na hora de comer, eu tinha que falar, filha, tira o dedinho pra você comer, porque ela ficava com o dedo na boca, na mesa. E aí tava até com calinho já os 2 dedinhos dela, a unha super fraca desses 2 dedos. E daí aquilo ia me preocupando. E aí ela começou a ficar um pouquinho maiorzinha. Alguns amiguinhos começaram a tirar sarro na escola, porque mudou a turminha dela. Era a mesma desde pequenininhos. Aí as crianças já eram acostumadas. Aí mudou a turma. E daí, um dia um menininho tirou sarro. Aí ela morreu de vergonha. Daí ela começou a chupar o dedo, ela me contava. Ela deitava na mesa e colocava o dedinho escondido. Ai, Aquilo dó. cortava o meu coração. E daí, ela, como né, ela é uma criança que se cobra muito, ela chorava. Ela falava assim, por que que eu nasci chupando o dedo? Por que que eu chupo o dedo? Minhas amigas não. Eu não quero mais chupar dedo, mas eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir parar de chupar Um dedo. pessimismo. Enfim, um sofrimento. E daí, um dia, ela estava na odontopediatra dela. Aí você falou do aparelho, né? Você falou assim, ó, tem um aparelho que dá pra gente colocar, mas o aparelho é fixo e tem grade no céu da boca. Não dá pra ela chupar o dedo. Mas ela tem que estar preparada psicologicamente, porque não difícil, dá pra né? colocar o Muito dedo e difícil. depois não é fácil de tirar, né? O Aham. aparelho. Aí eu peguei e levei ela pra começar a ir fazer o acompanhamento com a psicóloga. Aí ela ficou, acho que uns 4, 5 meses indo na psicóloga antes de colocar o aparelho. Aí a psicóloga me chamou um dia e falou, Jéssica, ela tá pronta. Ela tá decidida, ela quer colocar o aparelho, ela tá pronta. Mesmo ela estando pronta, não vai ser fácil, Aham. mas ela tá pronta pra colocar.
Daí ela até me explicou que o dedinho era um regulador emocional, tanto que eu via isso. Se ela ficava triste, ela colocava o dedo na boca. Se ela ficava brava, tipo, ela brigou com alguma criança, ela na hora colocava o dedo na boca. Ansiosa, enfim, eu via que muito feliz. Toda emoção forte, parece que ela era automática, entrava o dedinho na hora na boca. Aí ela pegou e falou assim, então, ela me sugeriu pra gente comprar um cachorrinho pra entregar no dia que colocasse o aparelho. Então foi assim, um preparo de uns 2 meses pra esse dia. Até você não ia poder, eu falei, não, tem que ser nesse dia, porque o cachorro já tá pronto. A gente antecipou um pouco, a gente ia colocar, e daí a gente antecipou um pouco, Por porque eu causa ia do pros Estados Unidos, não, porque eu ia pros Estados Unidos. Então, e o cachorro tinha nascido. E o cachorro tinha nascido. Tinha que ser aquele dia, foi dia 9 de maio, eu nem Nossa, esqueço. lembra da data? Olha, vai fazer um ano. Vai fazer um ano, ano. graças a Deus, tá quase pra E nós tirar. vamos tirar agora. esse E mês. aí, ela pegou e falou assim, porque daí o cachorrinho, uma que vai ser uma coisa especial, que ela vai ganhar, que ela queria muito, num dia difícil, que é o dia de colocar o aparelho, era um dia difícil, vai se transformar num dia especial, e ela pode tentar regular a emoção dela com o cachorrinho, né, porque o aconchego ali, enfim. Aí tá, só que daí, quando marcou o dia, eu fiquei muito ansiosa, eu não sei se gerou gatilho em mim de quando era comigo, sabe? Que assim, eu fiquei muito ansiosa, muito mesmo. Eu tava mais ansiosa que ela. E ela também fazia no calendário. Falta 10 dias, falta 9 dias. Super ansiosa. Aí tá, daí colocamos o aparelho. Chegou em casa, ganhou o cachorro. Foi aquela alegria e tal. Quando começou a escurecer, que ela começou a ter ali um soninho, foi a primeira hora que ela tentou colocar o dedo na boca. Aí foi a primeira crise de abstinência, assim, terrível. Que ela se arranhava, ela se puxava, ela enfiava a mão dentro da boca. Foi horrível. E daí eu tinha preparado, Ainda bem que eu tinha colocado o aparelho bem fixo, grudadérrimo, porque senão já tinha tinha saído. soltado. Por isso que é difícil, que tem pais, às vezes, que falam, só interrompendo um pouquinho, tem pais que falam assim, ai, coloca um móvel, né? Mas Aí, o móvel vai tirar, não vai ia colocar o adiantar. dedo, Eu não até tinha adianta falado pra ela, nada. não adianta, Não não adianta. pode ser o móvel, não pode. Porque assim, a partir do momento que decidiu, tá decidido, não pode voltar atrás, né? Porque senão é 2 sofrimentos. Depois ela vai ter que passar por aquilo de novo. E daí eu tinha feito um livrinho, você lembra, junto com o chat GPT, que conta ilustrado, bem fofinho, que contava a história de uma menininha que chamava Alice, não sei o que ela chupava o dedinho, mas que o dedinho tava cansado, que ele queria tirar férias, enfim, uma gracinha. Aí na hora que ela entrou nessa crise, começou a chorar, eu chamei ela e dei de presente o livrinho pra ela, que vinha numa caixinha o livrinho, um ursinho de pelúcia e aqueles floralzinho que acalma, sabe? Aí Mas já tinha deixado isso daí já pronto. tinha deixado pronto pra primeira crise, né? Que eu já Aham. tava, tipo, esperando. Aí, na hora que eu comecei a ler a historinha pra ela, que chegou nessa hora que o dedinho queria tirar férias, ela chorava, chorava, chorava. Aí eu comecei a chorar também. Foi muito triste. Aí levei ela pra tomar banho e tal, ela deu uma acalmada. Aí, na hora de dormir, veio a segunda crise do dia, que foi, tipo assim, a crise. Porque ela nunca tinha dormido desde o dia que ela nasceu. Ela Sem o nunca dedo tinha na dormido boca. sem o dedo, nunca. Então, tipo assim, foi terrível, terrível. E ela chorava, e eu deitei com ela, só tava eu e ela no quarto dela. Aí eu deitei, abraçava ela e nós duas chorando. Aí eu peguei, eu não sabia mais o que eu fazia. Já tinha tentado conversar e ela chorava demais. Mamãe, eu tô com muita vontade, eu não vou conseguir. Aí eu peguei e falei, filha, fecha o olhinho que a gente vai orar. E ela chorando. Aí eu comecei a orar junto com ela, só deitada ali. Falava, Senhor, tem misericórdia da Alice, ela é uma menina tão boazinha, tão. Agora olha como ela tem vontade de chupar esse dedinho, tira essa vontade dela, ajuda ela a dormir. Fui falando assim, e ela começou a se acalmar, que na hora que a gente acabou de orar, ela tinha dormido. Que Olha bonitinho. E ela dormiu a noite inteira. Que bonitinho. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu vi a mão de Deus naquela hora de verdade, porque foi assim, muito na hora, sabe? E depois daquilo, teve algumas crises pontuais dentro de um mês ali, só que ela nunca mais chorou pra dormir. Foi uma coisa assim, muito de Deus Muito. mesmo. Ela Só que, melhorou. enfim, eu acho que o cachorrinho ajudou e tudo, porque ele dormiu com a gente nesse primeiro dia. Só que daí o que eu queria falar da culpa é que daí, uns 2 dias depois, tava a família inteira perguntando notícia da Alice, porque tava um fuzuê essa questão do dedo. Nossa, todo mundo na expectativa. Todo mundo na expectativa, ligando, como que foi a noite, como que foi isso. Aí a minha mãe me chamou e falou assim, filha, eu preciso conversar com você. E começou a chorar. Aí ela pegou e falou assim, nossa, eu tô me sentindo muito mal,
porque você passou pela mesma coisa e eu não fiz nada disso que você tá fazendo, porque você se preparou tanto, você fez isso, fez aquilo. E daí eu abracei ela e falei, mãe, você fez o Eu não melhor sabia que você. disso. Você não sabia? Não. Você fez o melhor que você pôde dentro do conhecimento que você tinha e das possibilidades que você Sim. tinha. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, Dentro das dentro do possibilidades que eu do que sei você do sabe conhecimento. agora. E eu tenho certeza que quando a Alice tiver filha dela, Ela ela fazer vai melhor fazer ainda se melhor acontecer ainda alguma e vai ser coisa. diferente do que eu fiz, né? E minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, assim, sempre fez tudo por causa da gente. Mas eu falo, depois de mais de 30 anos, Olha Ela sentiu só. ela culpa. sofreu com essa culpa que eu falo que sente, sabe? É. Mãe, não é E pro resto fácil. da vida. O resto... Não, até eu assisti um podcast esses dias atrás, que eu até mandei pra você, eu acho que você viu isso daí. É que ela, uma mãe falando e tal, daí ela pegou, ela chamou a mãe dela pra ir na casa dela. E daí a mãe dela, pra ajudar ela com as crianças e tudo mais e tal, a mãe dela foi, dela, ai, porque eu não aguento mais, mãe, porque é muita coisa da criança e tal. Quando que para? Com quantos anos que para? Aí disse que a mãe dela olhou pra ela e falou assim, Nunca. nossa, você tem 30 e poucos anos e até eu tô aqui pra te ajudar. Nunca acaba. Aí ela, nunca acaba. Não, gente, nunca Nunca acaba. acaba. É. É complicado. É complicado. Nunca Você acaba. sente que é, entre você saber e educar, como que é? Que você sabe, educar é mais difícil, é mais fácil? Por você Ai, saber a depende da teoria? hora. Depende da hora é mais fácil. Depende da hora é mais difícil. Mas justamente por conta da culpa. Porque às vezes, na prática, obviamente, não sai como a teoria. E aí eu começo a me questionar. Ai, não tô tem coisa que eu sei que eu não tô fazendo certo. Mas é é um o que controle de dá danos ali também. no momento. Eu não vou fazer 100% como deveria, porque é impossível alguém que faça 100% como deveria. Mas tem coisas que eu não vou abrir mão. Então eu acho que Escolha suas batalhas. exato, é um controle de danos, sabe? Eu acho que se eu pudesse, inclusive, falar alguma coisa pra todas as mães, pensa no controle de danos, não em possibilitar o cenário perfeito, mas o controle de danos diante do cenário imperfeito. Porque é impossível você estar sendo perfeita o tempo todo. E a gente não deve tentar passar uma imagem para os nossos filhos de que a gente consegue ser perfeito o tempo todo, porque é impossível. E eles vão se cobrar por isso também. Então, mostrando que nós somos imperfeitos e que a gente precisa pensar nesse controle de danos dentro dessa imperfeição mesmo, sabe? Um exemplo disso é o açúcar. É muito indicado que as crianças não comam açúcar. Vou levar uma bronca agora. Inclusive, Inclusive, é pra falar disso. É só 11 de maio que você vai me perguntar isso, tá? Mas a criança não é pra ter a ingestão de açúcar até os 2 anos de idade, né? O indicado, né, Carol? Ela vai falando, ela nem olha mais pra Não, mim. tudo bem, deixa pra. Ai, meu Deus, quase. Ó, fiquei nervosa. Mas a Anne comeu açúcar. Ela tá agora na Páscoa, ganhou ovo de Páscoa. Obviamente, eu não deixei ela comer os 3 ovos de Páscoa, tá? Foi só um pedacinho. Aí ela vai na farmácia, voltou com a Alice esses dias com Kinder Ovo. Mas assim, no fim de semana, uma vez. No meio de semana, não tem. Então, Tá sendo ai, controlado. eu não tô com ela o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, eu preciso de ajuda hoje com ela. A minha mãe provavelmente vai dar alguma coisa pra ela doar. Mas assim, o que é inegociável, né? Refrigerante não é pra dar, salgadinho não é pra dar, bolacha recheada, danoninho, essas coisas a gente super concorda. Minha mãe não, que esses negócios tudo industrializado e tal. Mas, às vezes, um bolo, sabe, de chocolate que ela faz, alguma coisa assim. Mas eu preciso da ajuda da minha mãe hoje. Então, assim, é um controle de danos. Ela vai estar tendo um relacionamento muito legal com a minha mãe, de vó, mas talvez ela coma alguma coisa com açúcar. Então, É complicado isso, porque você. A mãe. Eu entendo os pais, eu até falo no consultório bastante que eu entendo os pais em relação a isso. Mas você tem que criar, tipo, uma regra. A mamãe dá pra você a bolachinha, o Kinder Ovo e tudo, mas a gente precisa escovar o dente depois. Entendeu? Não, a Anne, ela ama pegar a escova de dente dela e ela sai escovando, é bonitinho. Eu falei pra ela que a gente tem que tirar o bichinho do dente, né? Ela sai gritando pela casa, sai, bicho! Sai, bicho! bonitinha. Com a escova dela. E ela deixa a gente escovar a babá dela à tarde, né? Também escova bonitinho, depois que come. Aham. A minha mãe também. Isso todo mundo tem um cuidado ali, sabe? Mas aí tem o doce de vez em quando. Então, assim, esse controle de danos, ela não vai comer todos os dias? Não.
Não vai comer todos os dias. Uhum. Tem coisa que não vai comer, tem coisa que não vai comer. Mas eu não vou conseguir controlar sempre. Então, dentro desse contexto, vamos pensar na redução de danos. Escovar o dente. Uhum. O único problema maior, um dos problemas maiores é o excesso. E também o que a criança não conhece, ela não gosta. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o Kinder Ovo, ela já sabe o que é o Kinder Ovo. Gente, depois que ela descobriu que é aquele Aí ela vai no Gente, mercado o e ela vai na Kinder farmácia, Ovo. ela sempre vai querer. Só que o bom do Kinder Ovo, você pensa assim, É quantos pequeno. gramas tem Não, aquilo? sabe? e- Assim, imagina a criança ficar sem escovar o dente. Não, A criança já tem uma genética que tem mais probabilidade de ter cárie, entendeu? Tem tudo isso. É que assim, e o Kinder Ovo fica na última prateleira da farmácia, né? Porque a criança consegue pegar daí. Eu fico Ai, pé eles da são vida. estratégicos, nunca reparei nisso. Muito, eles são muito Eu reparei estratégicos. nisso. Repara no mercado, repara na farmácia, essas coisas ficam Fica na todas altura da embaixo, criança. na altura da criança. As coisas do Kinder Ovo fica assim, ó. Fica na visão da criança aqui, ó. Meu Deus do céu. E aí ela mesma consegue pegar, daí você tira da mão dela uma birra, mas aí, como eu disse, a gente não tá nem aí, vai embora chorando mesmo. Só que às vezes ela quer. O Alisson ama Kinder Ovo. Quem não gosta de Kinder Ovo na Ai, eu realidade, amo. né? Aí o Alisson pega e divide metade, metade. E tá lá. Inclusive a outra metade tá bonitinha lá no. Daí ele pega metade e divide, né? Metade, metade, né? Uhum. Aí a outra metade ainda tá lá em Ah, casa, entendi. Então ela não comeu o guardada. Kinder Ovo inteiro. Não, Ah. não. Olha lá, Menos mal, né? pior, Menos ca- pior. ca- Eu até lembrei de uma situação dessa que agora, nessa minha ida nos Estados Unidos, eu fui lá no meu primo, que é o Ricardo, que é o irmão da Jéssica. Ele tem 3 filhos, né? E daí eles ficam tudo entusiasmados quando eu tô lá, que quer escovar o dente e tudo, né? Aí o João pegou um chocolatinho, ele olhou pra mim, tipo assim, né? Será que eu como na frente dela? Aí eu olhei pra ele e falei assim, você pode comer. Dele, falei, só que você vai escovar o dente depois. Aí depois ele voltou, que ele me mostrar que ele tava escovando o dente. Ai, que bonitinho. Aí eu falei, que bonitinho, isso daí é uma coisa que você vai conversando, que daí a criança, ela já vai... como eu tenho pai dentista, família toda dentista e tudo, então é um hábito que faz parte de mim, que eu acho que deve ter sido colocado isso, não sei Desde em que sempre, época na desde criança, na sempre, infância, porque eu não consigo ficar com gosto de comida Olha só. e de doce na boca. Então eu tenho que comer, até você tem que ter uns 10 minutos depois que você come. Às vezes eu, como dentista, eu não sigo a risca, porque eu tenho que escovar o dente, me dá agonia. Olha só. E isso é uma das coisas, por exemplo, no doce, que se você colocar na criança desde agora, dela escovar o dente depois, ela vai sempre associar a tendência de ter problemas Gente, a futuros Alice muito já fala maior. assim quando ela acaba de comer. Agora eu quero um docinho, eu vou ficar com o gostinho do doce na boca. Não, às vezes dá dó de escovar o dente. porque Porque você quer ficar com o gosto na Quer boca. tirar. Mas é isso que a gente tem, né? A dentista pra ir lá. Parabéns. É pra isso. Ah, gente. Ai, Mas gente, é é, complicado. É muito engraçado. Essa semana, que a Anne fez 1 ano e 8 meses agora, né? E aí, a Carol falando, porque é uma coisa que é ensinada em casa, por causa dos pais, né? Aí a Anne aprendeu a fazer a cara de triste, a chorar. A cara do bravo, que é da raiva. A cara do feliz Ai, e como que é o medo. bonitinha. Ai, Porque né, a gente tava gente. lendo a As historinha das emoções, sabe? E aí ela sabe, é até engraçado ela fazendo choro. Não, depois eu preciso mostrar pra vocês. Mas que é uma coisa assim muito natural pra mim, né? Que daí já tem em casa. Então, assim, pra ela. Ela já, da vez que eu vi ela da última vez pra agora, ela deve ter se desenvolvido super, né? Muito, muito. Ela tá um papagaio. Tá gigante, mas tá muito fofa. Ela tá muito fofa. Ai, que bonitinha. Muito gente, fofinha. Não porque a minha filha gostosa. não, mas ela tá muito fofa. Ah, ela é demais. Ô, Gabi, outra coisa também que a gente queria conversar é sobre o seu Instagram, que você posta muito as coisas que você coloca, os recursos que você faz na clínica, que é um diferencial seu, que é os recursos bem diferentes, Sim. né? Gente, o Instagram dela, quem não segue, já segue, Como, porque já fala é como que Mara. é o seu arroba? Eu até comprei um material dela que ela fez, que eu achei muito legal. Ah, da Copa, né? Das Da figurinhas. Copa, gente. Não, Não ficou vou falar, muito, ela fala. muito legal. Muito legal. O meu Instagram é @GabiOrtizV, tá? Podem me seguir lá. Mas o Instagram, eu sempre gostei muito de postar, sabe? De rede social. Mas eu comecei mesmo a focar nisso não faz tanto tempo. Faz alguns meses, depois que ele nasceu. Depois que ela nasceu, Eu postava, mas não com a frequência e não com uma mentalidade de aquilo no trabalho. daquilo se tornar parte do meu trabalho. Porque agora eu dou muita supervisão e 100% das supervisões chegam pelo Instagram.
Que é através dos vídeos que chegam psicólogos novos. Inclusive, depois que eu comecei a focar no Instagram, 90% dos meus seguidores são psicólogos. E eu tenho uma troca muito legal com eles. Muito legal. Mas faz uns... A gente tá em maio, 5... faz uns 8 meses, eu acho. Que eu vou começar a fazer vídeos pra postar quase que diariamente, sabe? Aham. Faz pouco tempo, não faz muito, não. Eu até Mas- achei ela uma coisa legal que uma vez ela falou pra mim, que eu mandei uma mensagem pra ela, ela falou pra mim assim, que esse negócio mesmo de não ser perfeito, que você, tipo, começa do jeito que, com os recursos que você tem, né? É Você porque falou isso pra mim, né? dentro do Instagram, se você faz um conteúdo todo elaborado, não necessariamente vai fazer com que isso entregue pra muita gente. Às vezes você faz um vídeo nada a ver, E e aquilo aí você lá- coloca uma frase, aí você entrega pra muita gente. Então, se você for... porque assim, é constância também, é você acertar ali, E continuar. sei lá, você fazer as pazes com o Instagram no dia e ele ser legal com você. E ter constância de postar sempre. Mas para que você consiga ter essa constância, você não vai conseguir fazer vídeos super elaborados Aham, todos sempre, os dias. né? É E nem muito é o que as pessoas difícil. querem ver também, Não, né? Eu acho que a gente É, gosta mais de assistir coisa mais do dia a dia, Natural, mais natural, do que tá é. acontecendo ali, né? eu acho também. Mas sobre os seus recursos, assim, da onde que tipo assim, você fala que você anota, né? Tudo que você tem Gente, eu de ideia. anoto, se eu tô, às vezes eu tô tomando banho. E aí eu pensei numa ideia. Aí eu, gente, acho que vai dar certo e tal. Daí eu anoto, eu tenho um caderninho de ideias. E aí isso pode se tornar um vídeo ou não. Aí eu penso, tem várias vezes que eu já fiz algum vídeo, que já gravei, não vai ser muito útil isso aqui, daí eu não postei. Porque assim, eu não penso em estar perfeito, mas eu penso em ser útil pra alguém. Aham. Isso eu penso. Eu não vou postar uma coisa assim, eu acho que ninguém vai se identificar com isso, ou vai ser completamente inútil alguém ver isso aqui. Acho que vai ser legal por alguma coisa pra alguém. Alguém vai agregar alguma coisa com isso. Se for um conteúdo completamente inútil, eu não posto. Aham. Só assim, uma foto minha, se tô viajando, que daí é inútil pras pessoas, né? Só ver o que eu tô fazendo ali, né? Uhum. Mas pensando estrategicamente em conteúdos voltados assim pra parte profissional, eu sempre penso se vai ser útil pra alguém ou se alguém vai se identificar com aquilo. Aham. E aí eu anoto, só que, gente, é a minha cabeça, eu não sei explicar. Eu sou muito criativa. Tipo, é uma das É um minhas dom qualidades. Que É uma das bom, minhas e você qualidades. tá conseguindo Mas isso, explorar assim, isso. desde criança. Se você pegar meu álbum de foto, é eu com uma caixa de papelão. É eu fazendo, apresentando, Inventando alguma coisa. tem uma muito boa, que é eu apresentando um programa. E eu fiz a televisão de papelão. Eu fiz o meu microfone. Que legal. Isso é uma das coisas, na pedaço de verdade, que ela galho. nem sabia que ela tinha esse dom e foi criar, É. foi renascer, não sei se assim fala agora. Eu sempre fui boa, assim, de coisa manual, de fazer. Minha mãe me colocava umas aulas nada a ver, eu já fiz aula de macramê. Pois é, sabe o que é macramê? Nem sei o que É tipo um negócio de fazer com linha, assim, barra de guardanapo. Uma coisa nada a ver. Fazer aula de biscuit. Quem Mas faz é aula de coisa biscuit? que é uma coisa que estimula a criatividade, né? Muito, muito. E eu gostava. Eu fiz aula de pintura. Eu tenho, pintura eu já fiz também, que legal. eu tenho quadro, tapete, as coisas na minha avó, tudo que eu fiz. Eu gostava muito, assim, dessa parte, Aham. sabe? Então, eu sempre fiz aulas super Que criativas, legal, assim. né, que a sua mãe É. fez isso, né? por E quando eu era pequena, eu tinha que trabalhar com a minha mãe. Depois eu ficava um pouco com a minha avó. Mas várias vezes eu tive que ficar na loja com a minha mãe. E não tinha muito o que fazer lá na loja. Daí eu ficava inventando as coisas pra fazer. E era uma loja que tinha muita caixa, porque é de Dos elétrica, materiais. muito material de elétrica, enfim. Aí eu tinha as caixas pra brincar. Daí eu ficava criando as coisas de caixa. Que legal. Aí eu ficava lá e hoje, nossa, é uma coisa que eu fui estimulando a vida inteira. Teve várias coisas de escola que tinha que, sei lá, fazer uma bandeira diferente, usar um material diferente. Eu ganhava todas. Ganhei competição de poesia. Eu gostava muito Por dessas causa coisas. de ser tão criativa desse jeito. Que legal, gente. É uma coisa desde criança minha Como mesmo. que isso te ajuda no atendimento? Ai, 100%. Eu volto lá, é a Gabizinha que atende, tá lá junto com as crianças. Eu volto 100%, crio, e penso em ideia e... Gente, eu realmente entro assim, no mundo. No mundo da Aham. criança. No mundo, 100%. E é muito engraçado, porque muitas psicólogas me mandam mensagem assim, como que você consegue atender de salto? E como que você consegue atender assim? Ah, eu Porque eu também gosto queria muito entender. de me arrumar. Mas você fica em pé o dia inteiro, né? Daí não dá. Só que aí eu falo, porque assim, em um dia eu posso atender uma criança de 4 anos,
Um adulto um no meio. adulto, um pai e uma mãe e um adolescente. Então, assim, eu preciso de uma roupa que me adapte pra todos eles, né? Ou online, enfim. Mas aí eu fico descalça, gente, eu tiro o sapato, fico descalça, ou eu agacho, subo, dependendo do que faz, eu viro cambalhota lá. Então, assim, eu fico descalço tranquilamente, se tá me De atrapalhando. boa. Porque é muito louco que eu consigo ser, ok, uma adulta, 28 anos, entendeu? Arrumada, E uma funcional. criança ao mesmo Mas uma criança de 5 anos ao mesmo tempo. Esse negócio de você ser que você falou que você é consumista em algumas coisas e tudo. Em relação a isso do consultório, de Eu você sou comprar também. as coisas, porque lá no consultório, por exemplo, lá nos Estados Unidos as coisas são mais Acessíveis. Acessíveis, né? acessíveis E até tem diferente, e tem né? muita coisa diferente. Se eu pudesse, eu trazia tudo, mas é que tem coisa que realmente o tamanho não dá. E daí eu vou nas lojas assim, eu me controlo, daí eu penso, daí eu falo, o que que eu vou levar dessa vez? Ah, então eu vou levar tal. E eu tenho que me controlar? Porque senão eu Tem. trago a mala inteira só de coisa pro consultório, eu fico louca. Mas eu tava Você é pensando, assim também? porque e a gente quer ir pra lá, né? E eu fiquei pensando assim, gente, eu vou ter que voltar com uma mala inteira só pra clínica. Eu Não, não você sei vai o que ficar que eu vou doida? fazer, eu Você vou ficar vai Você vai maluca. amar. ficar Eu doida. vou ficar maluca. Mas eu sou do time de que você precisa saber usar aquilo que você tem. Então, eu não Uhum. sou o tipo de pessoa que Que tem compra. muitas coisas. Eu não compro, assim, todos os jogos. Porque, um exemplo, Pula Macaco, é um jogo comercial super famoso. Hoje em dia, tem vários jogos que parecem Pula Macaco, mas é da Patrulha Canina. É de outro personagem, do Mas é o Minion. mesmo jogo. Mas tem o mesmo objetivo. Então, assim, eu Aham. não vou comprar um jogo que tenha o mesmo objetivo. Uhum. Então, eu sou muito consciente nisso. Ah, No entendi. que eu perco a mão? Eu perco a mão em canetinha, eu perco a mão em massinha, tem uma massinha diferente. Eu perco a mão em livrinho. Ai, tem outro livrinho que conta essa história Nossa, você vai aqui, ficar muito doida. legal. Biscuit, essas coisas mais manuais, sabe? Eu adoro. Então, eu tô sempre comprando, assim, alguma coisa nesse aspecto. Aquela squish, sabe, de apertar. Então, assim, se tem Aham. uma diferente, que a textura é diferente, eu já tô comprando também. Só que tudo isso eu uso. Então, não tem nada, assim, que fica parado também, sabe? Na Uhum. clínica. Aham. Que Eu legal. não compro uma coisa que, assim, nossa, eu não vou usar isso aqui nunca. Não, sabe? Tá valendo a pena ali. Poucas coisas assim que eu gastei um valor muito exorbitante e não uso tanto. Não consigo nem lembrar agora, pra ser honesta. Mas eu sempre compro coisas que realmente uso. E o que eu sou mais consciente, assim, é a questão de jogos. Eu gosto muito de usar, inclusive, eu uso muito vinagre. Eu uso amido, eu uso que boa. Com todo cuidado, tá, paz? Mas eu uso que boa, eu uso vela, eu uso farinha de trigo, eu uso bexiga. É as coisas que eu mais uso na clínica. Argila, biscuit. Nossa. Ai, que legal. E são coisas baratas, né? E que as Aham. crianças amam, bem mais do que jogar um pula-macaco, inclusive. As crianças, na verdade, elas gostam daquilo que é mais básico, né? Com Não certeza. gostam. Ai. E outra coisa, você acha que a criança aprende melhor brincando? Com certeza. Com certeza. A linguagem da criança é brincadeira. É lúdico. Inclusive, a terapia, muitos pais falam, mas vai só ficar brincando, porque é assim que a gente acessa o mundo da criança. E é muito mais fácil você aprender utilizando a linguagem que você conhece do que uma linguagem que você não conhece. Um exemplo, se a gente tem que aprender hoje, nós adultos, né? Nós somos brasileiras de nacionalidade. Então, se você vai aprender uma coisa em português e inglês, você vai aprender mais fácil em português. Por quê? Porque é a nossa linguagem principal. As crianças também. A linguagem principal é o quê? Brincar. Então, ela vai aprender mais fácil pela brincadeira. Então, tudo que a gente consegue deixar mais lúdico, tudo que a gente consegue deixar mais acessível para a criança, ela vai absorver melhor, com certeza Uhum. absoluta. Que legal. Ai, muito É. bom. Ô, Gabi, e pra fechar, então, eu queria fazer duas perguntas pra você que a gente deixou separado aqui, que é pra ficar de reflexão aqui, que é, primeiro, é o que é uma infância saudável pra você? Infância saudável é uma infância que tem suporte, que tem acolhimento. Não é uma infância que não acontece coisas ruins, mas é uma infância que tem suporte quando acontecer coisas ruins. É ter alguém de segurança, é proporcionar segurança e acolhimento quando algo ruim acontecer, entende? Eu acho que infância saudável é você ter pra onde você correr, pra quem ir, pra alguém confiável,
ter ali não necessariamente que você precisa ter uma família, seu pai, sua mãe, casado, enfim, não é isso. Mas ter um espaço seguro. Então, se acontecer alguma coisa ruim, eu sei que eu tenho minha mãe comigo. Eu sei que eu tenho meu pai comigo. Mesmo que eles não estão juntos, por exemplo. Por exemplo, uma infância saudável não é ter o pai e a mãe casado. Mas é ter os pais ali, mesmo que Presente. separados, sendo Disponíveis, figuras né? de segurança disponíveis pra ele quando precisar. É isso. Ai, que lindo. É verdade. E o que você quer que a sua filha leve da infância dela? Ai, eu acho. Nossa, que difícil. Eu quero que ela leve. Ai, até me emociono. Não sei que eu ia me emocionar. Mas eu quero que ela lembre. Sabe quando você lembra da infância, que você lembra de flashes, de momentos assim, que foram muito marcantes? Eu quero que ela tenha isso, de lembrar e que nesses flashes, que eu esteja neles. Com certeza vai estar. Ai, Deus, não tava preparada mesmo. Eu espero que ela tenha essas memórias, sabe? De coisas, nossa, minha infância foi muito legal. Eu lembro que a gente fez isso, foi muito marcante. Tipo, que eu esteja lá. Eu, o Alisson, né? Enfim. Mas aqui falando, né? Eu sozinha, principalmente eu. Mas eu espero que ela tenha isso, essa memória de uma infância boa, sabe? Não de uma infância perfeita, não de uma infância que ela só tenha levado sim na vida, mas que ela crie memórias, assim, gostosas, sabe? De lembrar, que a gente lembra, tipo, nossa, teve uma vez na infância que eu lembro disso, foi muito legal. E que eu esteja nessas memórias. Ai, eu tenho certeza vai certeza estar, né? disso. Eu que tô sempre junto com vocês, eu vejo que você é Ai, uma gente, mãe tomara. maravilhosa. Obrigada. Ai. Ô, Gabi, e se você pudesse, uma frase que você leva pra vida na psicologia? Eu acho que tem uma frase, tem várias, assim, que eu gosto muito, mas uma que eu acho que faz muito sentido. Eu não lembro quem falou isso, tá? Não é uma frase minha, é uma frase de alguém que eu não sei quem foi, pesquisem, gente. Mas foi uma psicóloga? Putz, não lembro. Mas é assim, que não tem como a gente esperar, não vai ser exatamente assim, mas Nesse contexto. não tem como a gente esperar que uma criança se comporte melhor fazendo com que ela se sinta pior. Então, sempre que você quiser que uma criança melhore o comportamento, você precisa tratá-la bem. Porque é muito difícil, até quando a gente para pra pensar, nós adultos, como eu posso ser uma pessoa melhor se eu tô me sentindo um lixo? Então, se você tá lá humilhando a criança para que ela mude o comportamento, você pode esperar que ela vai se sentir um lixo e vai ser muito difícil ela ser uma pessoa melhor dessa maneira, né? Então, eu acho que é essa frase de pensar que para alguém se comportar melhor, eu não posso fazer ela se sentir pior. Poxa, Que muito legal. bom. Muito reflexivo. Que legal. Acho que é isso. Ai, Gabi, foi um prazer ter você aqui com a gente. Ai, gente, obrigada, eu Muito amei. legal. Feliz Espero mesmo. que tenha sido legal. Nossa, pra minha vida agregou muito. Ah, que Foi muito bom. legal. E pra vida de Quem vocês tá também, com assistindo, certeza agregou. Passa pro pessoal as suas redes sociais, tudo Gente, eu certo. só tenho Instagram. @Gabi Ortiz V. Eu não dou conta nem de administrar uma direito. Só tenho isso. A tua clínica é aqui em Maringá. É aqui em Maringá, na Carneiro Leão, no edifício Monumental. E através do meu Instagram, lá no link da bio, tem acesso a contato. Aos cursos, né? Aos cursos. Tem bastante curso legal para psicólogos. Recentemente, inclusive, eu lancei uma assinatura para psicólogos no Instagram Achei também. muito legal. Tô muito Muito chique. animada. Chique. Muito chique. Então, tô bem animada com isso. Então, assim, eu só tenho o Instagram, mas ela tem bastante coisa. Muita coisa, gente. Muita informação. Ela tem bastante coisa. Dá pra entrar lá Aham. e estudar um pouco. Dá pra mandar pergunta. Eu sempre abro, tô tentando. Ela é muito querida, responde. Eu respondo todas. Posso demorar 3 dias, mas eu tô lá respondendo todo mundo. Que legal. Gente, então é isso, né, Gé? Se fez sentido pra vocês, compartilha com alguém que vocês, com pais, com alguém que tem contato com crianças, que vai agregar essa conversa. Esse foi mais um episódio do Só Entre Nós, de conversa real, como a vida é. E segue a gente lá no Instagram, a gente tem o nosso canal no YouTube, no Se Spotify, e no Spotify. Isso. Segue nós, a gente
temos os nossos próximos episódios aí pra lançar. E foi um prazer hoje receber a Gabi aqui com a Obrigada, gente. gente. Foi um prazer estar aqui. Eu amei. De verdade, de coração. mais Obrigada uma por vez. vocês Obrigada. estarem com nós. E Até a próxima. até a próxima.